Tá gravando? Tá gravando. E o play já rolou aqui também? Já. Qual é a música que você gosta de cantar? Diga, você é cantora. Não Entre ser cantora e Ah. gostar de cantar são coisas completamente E tem diferentes. uma distância bem longa, tá? Entre uma Mas você coisa... já ouviu ela cantando? Ah, infelizmente já. Já. Qualquer pessoa da minha equipe em festa de final de ano já me ouviu cantando. Qual a música que você mais gosta? Eu canto tudo, filho. Sertanejo. Canta uma aí. Não vou cantar nem a Ah, fala sério? nem pagando, não. Eu fiquei curioso. É, então, quem sabe um dia a gente te manda um videozinho. Daí. Eu sei cantar uma música. Minha voz não é bonita, mas eu vou cantar uma música que tem tudo a ver com a corretagem. Ah, Tudo. ixi, lá vem. Um elefante incomoda muita gente. Direto ao ponto. Estou aqui com as duas super top sucesso da Cirela, a Ariela e a Mayara. Qual é a sua ocupação na Cirela? Hoje eu sou gerente do departamento de parcerias. O que faz uma gerente de departamento de parcerias? Resolve bucha, brincadeira. Hoje, na verdade... Não é brincadeira. É, não é. Nós temos 2 gerentes de parceria na Cirela, e aí a gente comanda cada um 5 coordenadores Entendi. que fazem aí o atendimento direto com os corretores autônomos e imobiliárias. Então, a minha parte com as meninas é estratégia, tanto de projetos que a gente vai estar oferecendo para as imobiliárias, para os corretores, quanto aprovação de propostas para a diretoria. Eu faço toda essa parte, mas por trás aí do palco, vamos dizer assim. Mas sempre estou com elas também, nos projetos. Se precisar, vou para atendimento, treinamento imobiliária. Estou junto com elas porque precisar. Você dá apoio para elas. Perfeito. Eu dou apoio hoje para as coordenadoras. E a Ariela é a coordenadora. Calma, e eu tenho o prazer de ter a única equipe da Cirela composta somente por mulheres. Ai, meu Deus do céu. Somos em 5 meninas, com a Mayara 6. 5? Então eu tenho essa honra e esse orgulho de poder dizer que eu sou a única. É que assim, sem querer ficar levantando, né, a bandeira aqui do feminismo, mas é que assim, a mulher, ela dá conta de fazer Entendi. muitas coisas ao mesmo tempo, Entendi, entendeu? Então assim, a gente entendi. consegue estar no telefone, a gente consegue estar dirigindo ao mesmo tempo, respondendo mensagem no WhatsApp, a gente faz tudo, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Você não chegou na posição que você tá, você entrou como corretora. Eu entrei na Cirela como corretora. Quanto tempo faz? E agora, em maio, eu vou fazer 11 anos de Cirela. 11 anos de É, Cirela. de mercado são 18, mas de Cirela são 11. Como que foi a sua primeira venda na Cirela? Na Cirela... Gente do céu. Puxa Diz aí que a agora. primeira vez a gente nunca esquece. Faz tanto tempo. É que assim, se for falar de primeira venda da vida de corretora, Não, da Cirela. eu vou lembrar, né? Da Porque assim, Cirela. foi a primeira venda, é uma emoção. É né? uma Quando emoção. É a primeira venda mesmo da sua vida de corretora, não importa onde você tá, é uma coisa que te marca, né? Qual Até foi? porque o cheque é bom, né, gente? Qual que foi? Nossa! O cheque é bom da comissão. Qual que foi? Nossa, foi há 18 anos atrás. Eu lembro que eu entrei, assim, eu nunca tinha trabalhado no mercado. Eu vim da área de comunicação, marketing. E, assim, sabia vender, né? Mas não sabia vender apartamento. Entendi. E fui, porque um amigo falou, não, vem, vai ser legal, você tem super jeito. E eu falei, tô fazendo nada mesmo agora, eu vou. E fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, não tenho carteira de cliente, não sei nem por onde eu vou começar, né, a procurar os meus clientes. E assim, há 18 anos atrás, não é como é hoje, que você Hoje vai lá tem e uma- faz um lead, Entendi. né, faz um anúncio e você capta os leads e você trabalha esses leads. Não tinha essa Não infraestrutura. tinha, né, na nossa época o que tinha, assim, Nossa, era na um... nossa época você pegou muito pesado, me senti muito mal. Desculpa. Putz, grila. Desculpa. Mas assim, na nossa época, amiga, Nossa, vamos falar, amiga. Não tem Não, como tudo fugir bem, não disso. tinha, não tinha WhatsApp, linda. A gente Mas, ia ó, pro eu quero plantão com deixar guia na claro... mão. Não, Quero deixar isso para, claro. eu quero deixar claro que a gente começou como menor aprendiz, né, amiga? Você não tinha o quê? Você tinha 14, eu 12, tinha... tinha 12. Eu tinha Foi. 14. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Não, mas é assim, é que lá atrás a gente não tinha essa tecnologia, né? Até porque muito dessa tecnologia veio depois também com a pandemia, né? Com certeza. Entendi. Então, antes as coisas eram muito mais papel, né? A mesma Cirela. mesma Imagina que antes da Cirela. pandemia a gente era uma empresa 100% presencial, de processo, de cheque para receber, de tudo. A gente fechou um mês, ficou um mês sem vender, Uhum. desesperador, mas a gente voltou 100% digital. Entendi. De atendimento, processo, tudo. E perdurou, né?
Não, eu acho que assim, cada vez evoluindo mais, né? Ficando mais Não, incrível. E eu acho que assim, isso quebra várias barreiras, né? Porque isso você tá vendendo para cliente no Japão, se precisar, né? Você vende para cliente na Europa, ainda mais com essa diferença hoje do câmbio na moeda. Então a gente consegue atender o mundo inteiro, se precisar, por ter uma esteira justamente toda digital. Mas voltando lá ao assunto da primeira venda, né? E aí eu lembro que na época, enfim, a gente fazia o quê? A gente fazia porta a porta na rua, sabe? Pegava panfleto, botava nas caixinhas de correio. Fazia cartinha, falando, oi, sou corretora, a gente vai ter um lançamento super especial aqui na sua região, me chame. E mandava, eu mandava com um bombonzinho, era muito legal. Né? A gente ia pra padaria, fechava a padaria, ficava na porta da padaria, ia pra restaurante, Caraca. era quiosque em shopping, às vezes, né? Quiosque em shopping ainda tem até hoje, né? Porque o shopping, enfim, Sim. ele não... Vocês pegaram a essência da corretagem. Meu Deus, eu fiz muito pirata no terreno de Terra Vermelha. Posso que te falar? Você saía Eu fiz- de lá, saindo, cuspindo terra quase à noite, Eu de fiz pé o dia venda pelo inteiro. Orkut. Alguém lembra o que é Orkut, gente? Eu Fiz uma só lembro venda do por nome. Orkut, que na época era isso que a gente tinha de verdade. rede social. Facebook não estava ainda bombando aqui no Brasil, não Nem tinha tinha. essas coisas de você pagar patrocinado, né? Eu lembro que no Orkut a gente tinha um cantinho lá que era assim, para você anunciar para os seus amigos que te seguiam. Né? Então, assim, quando eu virei corretora, eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Eu falei, eu preciso arrumar uma carteira de clientes. E internet era muito restrito a esses portais verticais que a gente tem hoje e que para você poder fazer um anúncio, você tinha que ser uma empresa com CNPJ. Você não podia Sim. ser simplesmente uma corretora autônoma, Entendi. chegar lá e falar, eu quero fazer um anúncio. sabia. Então, era muito difícil. E era muito caro. Era uma fortuna fazer Era anúncio muito nesses caro portais. fazer. Eram pacotes enormes que só empresas compravam e era muito caro. É isso. Às vezes tinha corretor que se juntava, assim, 5, 4 Já corretores e falava assim, não, gente, vamos fazer aqui, a gente põe um CNPJ e cada um fica com direito a fazer 10 anúncios. E aí a gente ia se organizando. Mas antes, né, de abrir para isso, eu lembro que na época meu gerente falou assim para mim, ó, você chegou agora, seus primeiros clientes vão ser as pessoas que muitas vezes você conhece. Então começa assim, começa falando com a família, falando com um amigo, falando... Avisando. Né, falando, oi, gente, olha, atenção, virei corretora, né? E aí tinha que também quebrar a barreira do virei corretora, porque parecia que era um fim de carreira, parecia que você não tinha dado certo na vida, e as pessoas olhavam pra você e falavam, nossa, mas você vai vender apartamento? Tipo, deu tudo errado pra você, Eu tenta a ouvi, ai, corretagem. coitada. Coitada, Que isso? Né? Você tá zoando comigo? É que assim, Não. deixa eu entrar aqui um pouquinho lá dentro dela. Imagina que eu sou veterinária de formação e tenho pós em ortopedia. Uhum. E aí eu era residente de hospital, trabalhava em vários hospitais e tudo mais, mas assim, eu entendia que o ganho era muito limitado. Uhum. E eu estava muito frustrada e tudo mais. Fui jantar com uma grande amiga de infância. E sabe quando a pessoa está reluzindo? Ela já é uma mulher linda. Mas sabe quando a pessoa tá com um brilho que você fala, meu Deus. tipo igual ela Parece agora, que é o sol assim, do ó. meio-dia. Parece agora ela, assim, É olha, isso. gente. E aí eu olhei pra ela e falei, amiga, você tá maravilhosa. Ela falou, tô muito feliz. Tô na Cirela há 1 ano, não sei o quê. Nananana. Ela tá ainda? Tá ainda. E eu peguei e falei... Quem é? Só abrindo aspas aqui. A Raquel, que também é coordenadora de parcerias, eu trouxe ela pra parceria, uma amiga de 25 anos. Ela me trouxe pra Cirela e depois eu trouxe ela pra parceria. Aham. E aí eu virei pra ela e fiz assim, eu tava muito infeliz. Ela falou, nossa, eu nunca te vi assim. Você sempre Eu falei, eu quero esse brilho aí. Ela falou, vem comigo pra Cirela. Eu falei, você tá louca. Eu lido com gente, eu nem gosto de gente, eu lido com bicho. Porque bicho não fala, né? Eu ainda faço cirurgia, que é nem pra falar com o proprietário. Aí ela falou, imagina, você falar super bem, vai dar super certo, vem. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Isso foi uma quarta-feira. Sexta eu fiz a entrevista, segunda-feira eu comecei e larguei 3 hospitais e uma clínica. Caraca. Meu pai quase infartou. Você vai jogar sua vida fora. Minha Uma família, carreira, meus faculdade. amigos. E eu ouvia assim, ó, você é uma cirurgiã. Como que pode? Você vai deixar de ser corretorazinha. E era essa a palavra que eu ouvia sempre. Corretorazinha. E aí, toda vez que me falavam isso, eu lembrava desse brilho dela. Eu fazia, não, eu quero esse brilho. Eu quero esse negócio. E aí, com 28 dias de Cirela, eu fiz a primeira venda. Qual a hora foi? que eu olhei, foi um camarote Campo Belo, uma unidade que voltou de 293 metros, 3 milhões. Oh. A hora que eu olhei a venda, eu falei, eita, que a corretorazinha tá feliz. Nunca mais eu volto. Quanto cachorro eu teria que operar, não daria conta. E aquilo foi me dando. E hoje é muito legal, né? Porque se você for pensar com a minha família,
um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, Você. eles vão me citar na hora. Que legal. Então, isso é muito legal ter mudado essa ideia. Uhum. E hoje você sabe que as redes sociais, elas podem dar esse reverso da imagem do corretor. Não, mudou Porque já, isso, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. As pessoas, elas têm uma má impressão do corretor. Muita gente ainda tem essa mentalidade retrógrada do Raul Seixas. Mas é que também tem muito corretor aí no mercado que ajuda a manter isso, né? Infelizmente, eu acho que assim, tá mudando Ele dá motivo, muito. né? Dá motivo, né? Tá melhorando muito. Eu acho que o padrão, eu acho que o mercado já não tem aceitado mais tanto o amadorismo. Uhum. O cara que entra por estar, que tá ali, que vende sem saber. Eu acho que nem o cliente, nem o mercado mais está aceitando isso tanto. Então, Até a gente... porque o cliente chega hoje, às vezes, sabendo mais Muito que a gente. informado. Porque ele já tem a internet para ele Com ter certeza. consultado tudo. Ele já visitou todos os concorrentes antes de estar ali. Ele já tem todas as informações. Hoje a gente tem lidado com um corretor que é uma pessoa muito mais interessante. Entendi. Não é o cara que deu errado, mas é o cara que realmente quer ser corretor. Entendi. E eu tive o prazer esse ano de estar no inverso, de ter uma amiga saindo da parte administrativa de grandes empresas e falando para mim, eu quero esse teu brilho, eu quero ir trabalhar na Cirela como corretora. Azul. Começou ontem Começou e tudo, ontem, apresentei é. para Ariela. Quem é? Então foi muito legal. Agora na Cirela ela vai chamar Verônica, mas o nome dela é Fernanda. Ah, mudou o nome. E aí, na Cirela, a gente não pode ter nome repetido, né? Por parte comercial, por conta de roleta, de entendi, tudo entendi. isso. Mas, assim, é muito legal quando a gente vê que a gente pode também tá mudando a vida de alguém. Que legal. Eu acho que esse Você é o tá melhor replicando. sentimento. Esse é o melhor sentimento. Que legal. Mas não é todo mundo que deu essa sorte, né? Tem gente que chama de sorte, eu chamo de Deus. Eu acredito que você não chegou nesse momento porque você estava frustrada ou por alguma razão. Eu creio que em algum momento você pensou assim, cara, tem algo muito maior que isso. Mas posso te falar um negócio? O mercado imobiliário é a maior... Eu não vou nem falar roda gigante. É a maior montanha-russa do mundo. Com subidas e descidas e loopings muito loucos, que acho que nem a Disney consegue fazer. Então, se você não tiver um controle emocional para aguentar o processo, Uhum, é muito pesado. Eu já passei por vários setores da Cirela, uhum. né, com gestores incríveis, alguns não tão incríveis, que te fazem mudar algumas coisas também. E quando eu vim para a parceria, ela foi meio que minha tábua de salvação, sabe? Assim, Você tomou fôlego. tomei um fôlego e acho que eu agarrei isso com muita vontade. Entendi. Eu sei o que você está falando porque essa semana passada, essa cobertura que eu vendi do Legacy, se um corretor perguntasse para mim assim, Daniel, eu quero vender produto da Cirela, eu ia perguntar para ele, falar, cara, qual que é a sua religião? Qual que é a sua fé? Se agarra em Deus. Eu falo assim, eu queria entender que nível que tá a sua fé. Porque se você tiver um cara de fé, eu vou falar para você assim, ó, pode vender de 2 milhões para cima. Se você falar para mim assim, eu sou um cara que eu não tenho muita fé, mas eu queria poder tentar, então eu ia falar para você, pode pegar de 2 milhões para baixo, que essa tentativa vai ser boa. Porque eu tive que ter muito estômago. Sim. Muito estômago. Porque, infelizmente, deu tudo certo, a negociação foi concluída, o ato já foi pago, já tá tudo certinho já. Só que os 15 dias, Dani, faz um pix aí. desde o faz isso não. Desde o atendimento até o momento da conclusão, aconteceu uma coisa que foi muito difícil para mim de lidar. O comprador, ele falou assim, ó, eu quero tomar posse da chave agora no ato. Só que na reunião, qual que foi o acordo? Eu vou pagar a cobertura em 6 meses e eu não tenho problema em morar lá, eu moro muito bem. Daqui 6 meses, quando eu terminar de pagar, eu tomo posse da chave. Mas na hora que ele ia pagar o ato, ele falou, eu quero a chave. Aí o dono falou assim da cobertura, não, mas o acordo não era esse. E eu entre os dois. Aí eu pensei assim, falei, meu, isso não tá certo. Aí eu falei pra ele, cara, vamos buscar uma alternativa, porque você tá mudando o jogo. E aí ele falou assim, tá bom, vê o que você faz pra mim, eu confio em você. Aí eu fui e falei pra ele, eu falei assim, meu, libera a chave aí com 3 meses, pelo menos. Aí o cara falou, mas esse não era o acordo. Aí começou a mudar as cláusulas do contrato. Aí quando mudou a primeira, e eu falei, pronto, tá aí, o dockside, assina aí. Não concordo com isso. Mudou de novo. Não concordo com isso. Mudou de novo. Aí começa a virar uma bola de neve. Aquilo começou a dar uma angústia em mim. Eu cheguei num nível, e eu sou uma pessoa de muita fé. Eu cheguei num nível
que a minha esposa, durante uma semana, ela passou de existir. A minha esposa, em uma cadeira dentro de casa, era a mesma coisa. Porque ele me chamava de dia, de tarde, de noite, de manhã, para conversar sobre a cláusula, para conversar sobre o contrato, para conversar sobre a negociação. E não tinha mais o que conversar. Porque a conversa é muito simples. Você assina e paga. Só que não, quero que muda isso, quero que muda aquilo, quero que muda aquilo outro. Então, depois dessa experiência, eu pensei assim, eu falei, Deus, se alguém perguntar para mim hoje se tem como vender legal apartamento de alto padrão, acima de 2 milhões, eu falar, tem. Mas eu vou perguntar qual é o nível da fé da pessoa. Posso só te fazer um adendo? Pode. Se tivesse vendido Cirela... Porque assim, com ele vendeu um Cirela. Mas é terceiros, né? Vendeu... Com a construtora, 1/3 da dor de cabeça que teve. Não queria falar Até nada. porque a dor de cabeça não seria dele. Seria minha e sua. Mas assim, só te dando um toque. Não faça mais isso. Que se fosse da construtora, era muito mais E fácil. tem unidade pra vender lá, Dani. Não sei se eu cheguei a comentar com você. Tem, o 23º andar tem 3 milhões e 860. Muito bem. Entendeu? Já Muito bem. tô bem Não, antenado. e aí Mas que é lição de muito casa. legal também. Esse gancho da parceria, né? A gente pega muita imobiliária que só vende terceiros. Uhum. E aí tem um medo muito grande de vender construtora. E, na verdade, a venda da construtora, Ela é limpa. ela é muito mais fácil. Porque você tem um cara aqui que só quer vender e o cara aqui que quer comprar. É diferente de terceiros, onde eu tenho 2 proprietários realmente. Você tem apegos emocionais, ego, você tem um monte de coisa ali junto. Envolve Eu muita tiro o coisa. chapéu para Um venda de contrato que não é terceiros, tá? padrão, que toda hora tem que, Que ficar pode mexer. ajustando. Eu tiro o chapéu. Eu não porque gosto. a venda da construtora é É muito mais fácil. infinitamente mais fácil. Então, quando a gente consegue fazer isso, é muito legal. É um prazer muito grande. Quando a gente consegue entrar na imobiliária e fazer a primeira venda com eles, o negócio deslancha. Porque a hora que eles veem que é tão mais simples, que É é limpo. muito mais fácil, o negócio vai. E aí, eu acho que esse é o grande prazer também, eu né? O acho grande que barato do nosso departamento. Não, eu fiz 4 vendas com a Clarice no último semestre do ano passado. 4. As 4 que nós fizemos ali, cara, sem zoeira, tipo, 40 minutos de mesa. O cliente sentou, aqui andar, tá, beleza. Aquilo É dali isso. é um sonho. Eu falei, meu Deus, imagina eu com 10 dessa. Não Senta. tem que consultar Tchum. a outra parte, porque a outra parte já tá ali na mesa, que somos nós. Não, entendeu? ela mandou uma mensagenzinha lá pro jurídico, o contrato desceu, tipo, 20 minutos depois, tudo muito rápido, tudo muito ágil, tudo muito fácil. Então, assim, eu sinto, todos os pelos do meu corpo sobem quando fala de imóvel terceiro. Eu não tenho bons olhos com imóvel terceiro, não tenho. Se dependesse de mim, eu só venderia lançamento. Tanto é que essa foi a terceira Você venda. tá anotando, né? Não, mas eu tô falando na sinceridade, Eu vou porque eu cobrar fiz ele de amanhã tudo. já. Eu apresentei 14 oportunidades de negócio para essa cliente, tudo lançamento. Eu tentei, sabe quando você fica assim, fazendo manobrinha para tentar... É que assim, ela queria uma cobertura. E cobertura é um negócio também que vende no lançamento. É uma loucura. E Todo de mundo novo, vende pós-pandemia, no- né? A gente teve uma época, uma safra que cobertura não era procurada mais. Uhum. Pós-pandemia, isso mudou absurdamente. Então, assim, primeira coisa que é vendida hoje, as coberturas, tem sorteio. A gente fez agora no La Galerie, a gente teve que fazer sorteio de coberturas Tá de brincando. 20 milhões. Que isso, cara. Sorteio de Sorteio. cobertura. Sim. Porque a demanda era muito grande pra gente. Mais cliente do que unidade. Eu tinha só 3 unidades de cobertura e 2, na verdade, né? É. Porque uma ainda não veio nem para mercado. E hoje, eu sei que vocês vão falar vender, mas qual que seria o parceiro perfeito para vocês? Eu sei, eu sou parceiro de vocês, mas faz conta que eu não existo. É o cara que joga junto. Que ele veste a camisa. Parceria é uma relação. É a palavra, é parceria, uma relação de confiança mesmo, de um com o outro. É jogar junto, é entender que a gente tá ali para somar. Se vocês pudessem dar um recado para um parceiro, o que você gostaria de falar para ele? Eu acho que eu falaria para ele assim, para ele olhar pra gente exatamente assim, como pessoas que estão lá para ajudar e que a gente tá tão interessada na venda quanto ele. Entendeu? Até Então, porque assim. a gente só ganha também sem até porque a vender. gente também é comissionada, tá, gente? A gente não tem salário. Entendi. É isso. Tá? E assim, e aí às vezes a gente olhando ali para a situação na mesa, tem hora que você percebe que o corretor tá mais do lado do cliente do que do nosso. Pra gente tentar fazer uma negociação. E muitas vezes é assim, é o jogo do, Difícil. sabe, é um Eu pouquinho lá, um entendo pouquinho também. aqui.
Mas Como se fosse um adversário. Tipo, ele não tá jogando parece no que o seu cliente time. tá contra, o corretor tá contra a gente também, entendeu? Porque você tá falando, ó, o preço é Você esse, tem o corretor essa fica, sensação. não, você tem mais alguma coisa pra dar de desconto? Não, tem certeza? Ou às vezes o cliente tá ali e fala, nossa, eu amei, é isso que eu quero. Ele fala, não, mas pera só um pouquinho que eu tenho um outro pra te mostrar ali, que a gente tinha Essa é a parte que programado. mais mata. Mas você fala, cara, o cara acabou de falar que gostou, que quer comprar, por que você vai tirar ele daqui pra Entendi. levar no outro? Sei lá, outra construtora, sei lá, tá pagando uma comissão a mais, que seja. Mas assim, o cara já tá com a ideia ali certa, fixa no que ele quer. A chance de você tirar ele dali, levar pra outro lugar, botar minhoca na cabeça dele, pra E der deixar ele na errado, dúvida, ele não comprar nem o outro, nem esse mais. É muito grande. É muito grande, entendeu? Então às vezes você fala, meu Deus, como assim? Entendi. Deixa o cara A comprar. mesa que o parceiro joga junto com a gente, Dá certo. dá muito certo sempre. Vai muito bem, Uhum. né? E algumas vezes eu vejo, às vezes por experiências anteriores ruins em outros lugares e tudo mais, o parceiro algumas vezes vem armado, né, com a gente. Entendi. E é o nosso trabalho também, eu acho que é um processo desarmar, explicar isso, fazer com todo cuidado. Mas o parceiro ideal é o cara que simplesmente Joga joga com a junto. gente. Você não acha que talvez, outro dia eu tava até pensando sobre isso, um pouco, às vezes, dessa dificuldade que a gente tem em desarmar o corretor, eu penso assim, se não é pelo fato dele não sentir que o processo tá na mão dele, sabe? Porque assim, a gente Pode que tá ser. com o poder de negociação, a gente que vai fazer a parte de contrato, a gente que vai fazer análise de crédito, é pra Cirela que vai os documentos do cliente dele, o contato do cliente dele. Então, às vezes, eu acho que assim, por ele não ter controle do processo como um todo, né? Porque assim, querendo ou não é desmerecendo, porque a parte até mais difícil é trazer o cliente, tá, gente? Com É certeza. captar o cliente que é o mais difícil. Mas a hora que o corretor traz o cliente, o trabalho dele tá feito. Sim. Dali pra frente, quem vai fazer a apresentação sou eu como coordenadora, quem vai ver com o cliente sobre preencher uma ficha cadastral, É parte você. de negociação, né, de brigar por um desconto. A hora que der um problema no crédito, quem vai ligar lá no crédito vai falar, pô, me ajuda, olha, o que Essa você... é a minha parte. Essa é a parte da Maiara. Entendi. Você tá entendendo? Então, assim, aí eu acho que assim, o corretor, ele fica meio, sabe, acho que às vezes um pouco inseguro, porque ele não tá ali, não é que ele não tá dentro E o que do fazer pra processo. resolver? Eu acho que a gente precisa, talvez, ter esse olhar também. Aí eu brinco que eu falo que eu tenho uma equipe só de mulheres, mas eu acho a mulher muito mais empática, Sim. muito mais sensível a isso. Mais aceitável, né? Então, é você ter esse olhar também, entender e chamar esse parceiro, às vezes, de lado e falar, vamos desenhar isso juntos. Ó, tem um parceiro aqui na mesa. É isso, Não, vamos fazer isso juntos. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma grande negociação e o cliente na mesa, eu fui para a mesa, porque era uma venda muito grande com a coordenadora, e ele falou, eu quero falar com você. Na mesa, na hora. Na mesa, eu já vi que a imobiliária nem me conhecia, eu sou nova como... Entendi. São 16 anos de Cirela, 10 de parceria, mas com as meninas como gerente é uma nova fase, né? Aí o cliente falou, eu quero falar com você. E a imobiliária, eu vi na cara que ficou ali, e aí eu gosto muito de fazer isso, que é, vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo? É, isso eu também faço. Aí eu sempre peço pra imobiliária, cria um grupo, o cliente e vocês, porque a gente fica todo mundo na mesma página. Entendi. Deu certo? Super, o cara tá assinando hoje, por sinal. Mas Graças a assim, Deus. a imobiliária ficou muito confortável. Entendi. É, isso eu também faço. Entendi. E aí eu consigo deixar todo mundo, cliente, coordenador, imobiliária, todo mundo na mesma página, falando a mesma coisa e agregando para essa venda. Porque, de novo, a gente está todo mundo junto para o negócio acontecer. O que você chama de parceria, eu costumo chamar de casamento. Como que funciona muito bem o meu casamento? Eu estou há 20 anos com a mesma mulher. Eu não sou um cara perfeito, mas alguma coisa eu aprendi para estar esse tempo todo com a mesma pessoa, Com principalmente certeza. casado. Eu aprendi. E valoriza, viu? Eu aprendi. Não, porque ela para me te aguentar é escolheu. guerra. Não. E ela te escolheu. Ela te escolheu, entendeu? Tipo, eu te herdei como parceiro, sua mãe te pariu como filho, Não. entendeu? Mas essa mulher te escolheu. Então você tem que valorizar muito. Lá na hora que a gente terminou a venda do Legacy, lá, se foi semana passada, todo mundo agradeceu, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Eu coloquei assim, gente, obrigado por me suportarem. Pra lidar comigo tem que ter muita paciência. Aí todo mundo colocou kkk. Eu falei, kkk, vocês concordam com isso? Acontece, não tem jeito. E falando de parceria e casamento, por que funciona? Qual que é o segredo do meu casamento? Eu aprendi uma coisa num texto da Bíblia que diz lá em Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, tudo tem que ser acordado. E quando eu falo em acordo, eu não estou falando de negócio. Eu estou falando acordo de relacionamento.
Então, por que eu me senti confortável? Que nem o cara lá, aquele casal lá de Veneza, eles pediram a cópia do contrato para Clarice para poder ler o contrato. Não sei se você tomou conhecimento disso Não. ou não. Não, nessa época Eles- a Má não tava ainda. Eles pediram a cópia do contrato para ler. Não sei se vai comprar ou não, mas já viu, você já sabe todo aquele negócio. Então, você estava ali na mesa, qual foi o acordo que eu fiz com vocês lá na mesa do Vista? Cara, o cara sabe o que tá falando. A menina não é uma João ninguém que chegou nessa posição do nada pela Cirela. E eu confio na Clarice. O que eu fiz? Tá na mão. Tem muito parceiro que faz O isso. que acontecer, tá na mão. Eu só vou ficar aqui para que se ficar uma ponta solta, eu tentar segurar. Mas é isso, é essa construção. E aí eu brinco muitas vezes com o corretor quando eu falo assim, neste momento deixa a gente bater. O cliente tem que gostar de você. Entendi. Eu Até acho... porque se ele não comprar o nosso... Não, é uma coisa que a gente faz muito bem, que a gente não tem ego na mesa. Eu não sou nada ali, eu sou um instrumento de venda e ponto final. Para mim, o grande astro da mesa é o corretor. E eu percebi isso nessa mesa do Vista porque você foi fria na hora do assunto do dinheiro. Você falou quanto que é de entrada, quanto que é assim, quanto. Você Eu foi tava direto ao sem medo, ponto. né? Sem medo. Eu E o não. corretor tem medo de perguntar, tá? Eu, na verdade, eu não tive medo de perguntar. O que eu pensei nessa ocasião específica? O que eu pensei? Eu não tive medo de perguntar o que você perguntou. Eu pensei o seguinte, eu quero entender qual que é desse cara. Porque o cara fala pra mim assim, eu tô com uma régua de 20 milhões. Beleza, então tranquilo, ele compra o Vista. Eu gostei disso, gostei daquilo, entendo disso, entendo aquilo. Eu falei, beleza. E aí o cara tá falando comigo num tom muito amistoso. E na hora que entra a grana, eu não sei que curso que vai seguir agora o papo. Então, quando ela falou assim, e aí? E o dinheiro? E a entrada? E a mensal? E aí eu comecei a reparar no rosto dele. O rosto dele começou a mudar quando falava de valor. Quando falava valor X, o rosto dele fazia assim. Faz sentido. Quando falava de valor Y, ele... Falei, entendi. Mas veio dela O isso. alto padrão é não ter medo exatamente disso. Mas eu quero dizer assim, o grande astro pra gente na parceria na mesa é o corretor. Sem ele não tem negócio, não tem departamento, não tem nada disso pra gente. Não tem cliente pra Não tem atender. cliente, não tem nada. Então, o cliente tem que te amar. Entendi. Se o cliente nesse jogo todo tem que ficar com asco de alguém, É da gente. é da gente. Entendi. Então, assim, ainda mais um cliente de alto padrão, ali eu não queria encantamento. Você e a Clarice Já e o tinha Caio feito. tinham feito essa parte de encantamento muito bem, com muita excelência. Eu cheguei ali para falar de valores. Entendi. Pra ele entender que era alguém que ia estar resolvendo essa parte. Entendi. Entendi. Então, assim, eu tive que dar a notícia dura do não pode ser esse ato, eu tive que dar a notícia dura do não pode ser tal coisa, e é claro que a gente faz isso com muita empatia também, com muita sutileza. O Não cliente foi tem que se rejeitando sentir o negócio. confortável, não foi rejeitando, só explicando para ele alguns percentuais Até que tinham pra que ser entender o obedecidos. processo, né? Porque muitas vezes o cliente Não faz ideia. não faz ideia. Ainda mais um cliente de fora do Brasil, Sim. né? Então, a gente estava ali numa conversa amistosa. Mas algumas vezes, se eu tenho que ser um pouco mais dura que esse cliente, ou explicar, não é assim que vai, ou não chega nesse valor, o porto seguro dele que ele tem que correr é para você. Entendi. E aí, o que a parceria jogar? Falar, eu tentei de tudo por você, mas realmente não chega. Entendi. A Mayara está realmente falando a verdade. São essas validações que nos ajudam a fazer um E caminho às de vezes uma o venda mais corretor saudável. coloca você como inimiga. E aí, Diante do cliente. começou a Aí falar atrasa no começo. tudo. Meu Entendeu? Deus do céu. Mas sabe por que muitos fazem isso? Eu não faço isso com vocês, porque eu amo a Cirela. Eu gosto de tudo que fala de Cirela. Se dependesse de mim, eu só venderia a Cirela, na minha cabeça. Por quê? Porque tem alguma coisa que me encanta. Existe algo que me encanta. Eu gosto da infraestrutura da Cirela, eu gosto dos produtos da Cirela, eu gosto do acabamento. Hã? Você gosta do Gosto do café. Eu gosto do atendimento de vocês, eu gosto da maneira que vocês lidam com as coisas. E eu entendi que muito corretor não entende isso. Por quê? Porque ele está tão focado na venda que ele não entendeu que a venda também depende de vocês. E aí, do outro lado de vocês, às vezes eu acho que poderia ter, não estou criticando vocês. Não, poderia me conta ter um pouco. poderia ter um spoiler de entendimento do lado do corretor. Por quê? Porque a gente gera muito conteúdo, a gente trabalha muito, a gente investe muito e a gente dá um atendimento ao lead que hoje você não tem o trabalho de dar. Então eu costumo Sim. dizer que eu vou lá no fundo do oceano, cato peixe com os arpão, venho nadando até fora do mar, boto em cima da mesa e ali você só tem que preparar.
Tipo, tá na sua mão, agora você prepara. Então a gente espera que você dê o valor que a gente dá. Então eu acho que o corretor que não abraça, às vezes, a empresa, é porque ele não tá sentindo isso. Eu acho que acontece isso. Você acha que falta passar um passo a passo para esse corretor? Eu acho que falta você... Não tô lembrando, não tô criticando o trabalho de vocês. Mas se eu tivesse na sua posição, eu faria isso com os parceiros. Eu falaria, cara, senta aí. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ó, isso aqui é um anúncio, isso aqui é um criativo, isso aqui é o que você faz. Eu entendo você. Eu sei que... Ó, eu sinto o que você sente, porque eu já tive na sua pele. Eu sei que você gasta com anúncio. Eu sei que, ó, é uma luta. Tá vendo aqui o lead, ó? Ó, falei com ele desde dezembro, do dia 1º. Eu sei o que é isso, porque eu já fiz isso. Aí o cara começa a entender que você entende o que ele tá passando para chegar até ali. Na hora que você fala assim, conta comigo, eu vou te ajudar, o cara fala, mano, a pessoa me entende. Porque muitos corretores criaram uma aversão ao parceiro, pensando assim, ela não sabe o trabalho que eu faço. Ela não tem ideia o que eu faço. Ela nem imagina o que aconteceu para o cliente sentar aqui nessa mesa. Eles têm esses monstrinhos na cabeça dele, porque eu já tive. Eu já vivi frustrações de ver a parceira não da Cirela. Em outros lugares, não dando valor ao meu trabalho. Tratando o cliente de uma forma, tipo assim, se você comprar, comprou, se você não comprar, não comprou. Só que a pessoa não tem noção do que aconteceu para a pessoa passar por aquela porta. A nossa luta para o cliente passar pela porta do stand, ela é ferrenha. Eu nem me preocupo com a venda. Na minha cabeça, você vende. Na minha cabeça, eu só penso assim, cara, o cara tem que entrar no stand. O cara tem que passar naquela porta. De alguma forma, o cara tem que passar naquela porta. Só não vai comprar se não tiver gostado do produto ou se não tiver dinheiro. Exatamente. Então, eu acho que criar esse laço hoje pelas redes sociais vai gerar um volume de venda maior para vocês, vai gerar mais empatia com vocês e vocês vão ser o top 10 do mercado, sem concorrência. A ideia hoje, o que eu sonho para vocês é monopólio do mercado. É monopólio da comunicação, porque tudo tem um monopólio. Tem leite moça da moça, é o melhor, não tem outro melhor. Para mim não tem outro melhor. Leite em pó da Marcaninho, para mim não tem outro melhor. Coca-Cola é Coca-Cola. Então Cirela é Cirela, Não pode pô. ser Pepsi, né? Não pode ser. Não me tem... ofende. Não Odeio pode. quando o cara fala pode ser Pepsi. E eu entrei em outros produtos. Eu sei o que eu tô falando. Cara, você entra num Cirela e entra em outro, você vê a diferença. Sim. Se o cara tiver só um olho, ele consegue enxergar. E se ele não tiver nenhum dos dois olhos, for cego e palpar, ele fala, mano, isso aqui é diferente. Tem alguma coisa diferente assim. Então, assim, eu tenho a melhor construtora do Brasil. Eu tenho o melhor produto que o Brasil oferece. Cara, então por que eu ainda não explodi? Por que ainda eu não monopolizo a parada? Por que ainda existe essa forma de leilão? Eu tenho esse, mas eu tenho esse, mas eu tenho esse, mas eu tenho esse. Mas eu acho que o corretor, principalmente o parceiro, ele tem muito medo do cliente ir sem ele em outro projeto. Então, independente do atendimento que a gente faça ou não, ele vai oferecer. E eu acho que é o jogo e tá tudo certo. O cliente tem que estar na mão dele, tá? Mas falar, meu parceiro nunca vai oferecer outro, seria impossível. Entendi. Porque aí é o trabalho da parceria mesmo, Sim. entendeu? Não eu tem jeito. Eu mesmo tô fazendo isso. Por isso que até na mesa, a gente nunca fala mal de nenhum outro A gente tem muito respeito pelo trabalho do Porque eu sei corretor. que A você gente pode nunca pegar vai o queimar. cliente ali, se ele não gostar dali, E você pode pra levar no outro. vizinho. Então a gente nunca fala mal. Tanto que quando a gente vai querer vai defender Cirela de alguma forma. A gente defende o nosso, A gente não defende fala o do nosso. outro. Eu falo o que eu tenho de melhor no mercado. Mas eu nunca viro e falo assim, não, mas o vizinho é uma porcaria, porque o vizinho ele é de drywall. Não, entendi. Entendeu? Porque é o seu É um trabalho. respeito O pelo cliente seu é seu, não é lead. nosso. Não, e o Cliente cliente é é seu. não é nosso. Entendi. Eu tô ali Entendeu? trabalhando pra você, entendeu? Eu hoje, com muita tristeza, eu tô oferecendo um produto de terceiro que eu sou obrigado a fazer isso. Para um cliente, ele é dono de containers. Tem uma empresa que é responsável pelos containers de Santos. Ele tá chegando sexta-feira agora aqui em São Paulo, tá vindo de Maceió. O papo era Vista Armani. Aí o cara, do nada, não, quero um agora pronto. Mas a gente tem também, viu, Dani? Onde ele Não, quer? a gente pode ver Vamos conversar isso. na saída aqui, Dani. Mas você entendeu a manobra que eu faço? Eu não tenho dificuldade de oferecer um Cirela, porque eu sei o que é um Cirela. Um Depart, Eu pensei talvez. num O Depart. difícil é fazer essa conversão na cabeça do cliente, cara. Na Sim. cabeça dele. Mas eu sempre bato nessa tecla. Se o parceiro acreditar, já era. Não, Se eu ele concordo abraçar- 100% com você, mas o que eu quero te dizer é assim, a gente também é treinada para na mesa nunca queimar o lead desse corretor. Entendi. Dá valor. Porque você não pode perder o cliente. O que eu tô te falando quando eu falo assim, o cliente tem que amar você e se for para brigar com alguém tem que ser com a gente, porque você pode levar ele para outro lugar.
Pode, às vezes, não ser o tempo de compra dele agora e esse cara voltar daqui 6 meses, 1 ano, e ele tem que estar com você na cabeça. Você entendeu? Então, o nosso trabalho também, e aí é muito sutil, é um pisar em ovos mesmo, é ser enfático, saber negociar, mas sem queimar o teu lead. A gente se preocupa em falar assim, ó, o meu é melhor. Agora você vai lá e pergunta no outro produto, para um outro coordenador. O meu se tem dele isso, é melhor, isso. Eu não vou falar. Entendeu? Eu falo que o meu tem, não que o outro não tem. E a hora que ele for lá pra mesa, se eu já falei tudo de positivo, capaz dele chegar no outro plantão e começar assim, mas o seu a laje é de quanto? Porque eu já falei que a minha laje é de 30. Entendi. Mas o seu tem tratamento acústico? Porque eu já falei que no meu tem tratamento acústico. Então, eu até alimento o cliente com o tipo de pergunta que ele vai ter que fazer pro meu concorrente. Pro meu Entendi. concorrente falar, então... Você prepara ele. Entendeu? E aí o cliente vai tomar essa consciência, né? Ou se ele for decidir pelo outro produto, porque, né, não tem almoço grátis, né, gente? Então, assim, às vezes o outro é mais barato, mas é porque é um drywall, porque a laje é menos espessa, né? Não tem um tratamento Entrega acústico, menos. não tem uma E caixilharia muitas vezes especial. o parceiro liga pra gente falando isso, né? É. Cliente amou, queria muito, mas neste momento não dá no bolso Não cabe dele. no bolso dele. Então, ele vai comprar o outro, que não é tão bom quanto o de vocês, mas é porque é o que tá cabendo no bolso dele. E tudo bem, mas aí é uma compra consciente que o cara tá fazendo, porque ele tá Entendi. acompanhando o bolso dele, entendeu? Não porque... E posso falar uma coisa? A gente fica muito feliz quando o parceiro às vezes liga. É claro que se comprar Cirela é 1000 vezes melhor, né? Ninguém tá aqui de graça. Mas eu digo assim, ele não comprou com vocês, mas ele comprou comigo outra coisa. Foi com você? Então tudo bem, então a gente tá feliz. Entendi. Porque tem Até esse porque sentimento você vai, mesmo. até porque você vai depois pegar esse dinheiro dessa comissão e a gente sabe que uma parte Vai pro você anúncio. vai para anúncio Vai pro e vai anúncio, fazer volta, um outro né? trabalho, entendeu? E talvez não tenha sido esse cliente, mas aí o próximo, né, que você vai captar com o dinheiro dessa comissão que você vai reinvestir, o próximo talvez seja nosso, entendeu? E assim, o corretor precisa estar capitalizado, entendeu? Sim. Porque assim, eu penso também num negócio que é energia. Se você vai todo dia para uma negociação, para uma mesa, pensando que teus boletos estão atrasados, que você está devendo no banco, esquece. que você olha para o cliente e você está vendo ali o quê? Um cifrão. É um saquinho de dinheiro, Vai dar entendeu? ruim. E isso o cliente, eu acho que ele sente. Você já foi Você gerente entendeu? de equipe. É. O corretor que sempre está vendendo, ele vende mais porque energia também conta. Ele vai com um peso diferente na mesa. Ter alguém na mais equipe que não tá, leve. que tá desesperado é uma mesa mais pesada. É uma né? mesa mais pesada, porque assim, o cara tá ali, tipo, dependendo daquilo, entendeu? E se der errado, é mais um mês de aluguel sem pagar, entendeu? É complicado. Você já sentiu isso na mesa? Já. E quando a gente vai pra mesa com o parceiro, a gente também tem esse peso, essa A preocupação. gente respeita a história do A gente parceiro. respeita a gente não sabe demais o que vocês isso. estão vivendo do outro lado, qual é a dificuldade de vocês. A gente entende a entendeu? importância Não é mais que um cliente. não é mais um. Nem pra gente é mais um. Esse monstrinho aí tem que derrubar através de um videozinho, sabia? Sim. O parceiro às vezes pensa que é mais um. Tipo, ela está atendendo mais um. Eu já pensei isso. Não. É mais um cliente. É mais um corretor. Não, é mais cada um é único, entendeu? Por isso que quando a gente E tá você com trata vocês, isso. Não, é lógico, é assim. E quando a gente tá com vocês, eu faço questão disso. Então, por exemplo, eu tô na mesa com você, meu telefone pode estar bombando, como já tá bombando aqui, tá? A gente já ligou umas 3 vezes aqui. Mas assim, é meu momento com o Dani. Entendi. Com o Dani, com o Você se cliente entrega do 100%. Dani. Eu não vou olhar pro meu celular, eu vou atender aqui se for a Maiara, que eu vou falar, nossa, a Maiara tá me ligando. É coisa E séria. ainda eu vou atender e falar, chefe, tô na mesa, é urgente. Não, vende aí, depois a gente fala, entendeu? Mas assim, via de regra, é ali o meu momento com você. E eu vou me dedicar 100% àquilo, porque eu sei que aquilo é importante pra você, Entende? entendeu? E é isso que trouxe E é o sucesso pro seu respeito. Que trabalho. algumas vezes a Que eu gente quero vai que você falar pro sinta. parceiro e fazer assim, ó. A construtora é extremamente fria nisso. Né? Para ela é mais um produto, para ela é mais uma venda. Né? Então, Pra assim, são construtora. números, né? Não O tem jeito. CNPJ, não pro ser humano, né? É um CNPJ. Então, algumas vezes a gente fala ali, chegamos no limite da negociação e a Cirela é muito preocupada com saúde financeira, não só dela como do cliente. Por isso a gente tem análise Entendi. de crédito e tudo isso. E aí chega uma hora que a gente fala, não tem mais para onde ir, a gente está realmente no limite. Ah, não, mas dá para ir mais. Ah, vocês estão com má vontade. Meu Deus, não é. Eu queria ter uma câmera e gravar os bastidores do que a gente faz para aprovar essa proposta. Só falta chorar. E a gente sempre acha que dá pra ir mais.
E fala, e vai, e corre atrás, e viabiliza, e tenta aqui, e tenta ali. Só que tem um limite. Também tem uma saúde financeira por trás que é importante para esse cliente no futuro. Que é o que vai Entendi. garantir que a construtora vai entregar o que está prometendo. Entendi. Então, algumas vezes tem parceiro também que... você não tentou o suficiente. Entendi. A gente sempre se mata, tenta a gente o sempre suficiente. tenta mais do que o suficiente. A gente sempre extrapola, a gente sempre vai tentar fazer o melhor. Entendi. Até porque, vamos repetir, nós somos comissionadas. 100%, 100%. comissionadas Só que, também. infelizmente, a gente nasce pra isso, mas a gente não é a dona da Cirela. Entendi. Queria muito que fosse. A gente tem até cara, né? Perfil, né, amiga? Tava vermelho, você não é judia? Eu falo, nasci pra isso, mas não sou. Qual foi a experiência mais legal que vocês tiveram com um parceiro? Que marcou pra você? Isso aqui eu nunca mais esqueci. Uma Nossa. venda que você fez que marcou pra você. Não pelo valor da venda. Olha, gente, eu vou falar que teve um cliente, cara, que eu atendi, porque assim, tem clientes e clientes, mas eu percebo que assim, o cliente do luxo, do altíssimo padrão, ao mesmo tempo que você senta na Pode mesa continuar. e tem muito cliente que é uma delícia, né? Que por mais. Ai, meu Deus. Desculpa. Calma, pode continuar. Depois a gente tá corte. Isso aqui é normal. Bora. Obrigado. segue. Vamos lá. Continua. Então vamos lá. Então, assim, uma venda que eu fiz uma vez, né? Porque assim, esses clientes do altíssimo padrão, do luxo, né? Esses grandes empresários, né? Onde o céu é o limite para o dinheiro dele. Ao mesmo tempo que tem uns que é uma delícia, que parece que ele A grande maioria é uma delícia. simplíssimo, sabe? No trato ali com você. É bem gostoso. Mas você vê, às vezes, que tem uns que chegam também do tipo, ó, meu tempo é precioso, tô com pressa. Seja rápida. Seja rápida. E assim, a gente vai dançando conforme a música. E eu lembro que teve um cliente lá no Armani, tá? Que ele chegou atrasado, olhou pro relógio e falou assim, eu tenho 30 minutos pra vocês. Como é que se apresenta um Armani em 30 minutos? Só a sala de imersão a gente já perde o quê? 5 ali? Perde não, né? Investe, porque aquilo lá por si só já É é necessário. 50% da venda. Sim. E aí a gente falou, não, é que tem um vídeo e tal. Não tenho tempo. Seja rápida. Sejam rápidos. Aí eu olhei pra cara do corretor, aquilo ali já quebra, né? Porque a gente vai, assim, pra fazer aquele atendimento de Armani de 2 horas, né? Até mostrar tudo, decorado, planta, detalhe, né? no detalhe, explicar sobre a marca, o conceito, valorização de terreno. O cara queria que eu fizesse aquilo em 30 minutos. Ele já me quebrou na entrada, né? E aí, quando a gente começou a apresentar o projeto e tal, e ele não era de São Paulo. Ele era de fora de São Paulo. Eu ainda tinha que vender a região, acessibilidades e etc, né? E ali, quando a gente começou a apresentar o projeto, ele começou a fazer tanta pergunta, Que não tinha como que dar aí o conta corretor de- olhou pra cara dele e falou assim, escuta, você não consegue 5 minutos a mais? Porque assim, se você tivesse assistido o vídeo lá no começo, o corretor deu uma dessa. Ah, não Se você acredito. tivesse assistido o vídeo, seria mais fácil pra você conseguir entender tudo isso que a gente tá falando. Aí o cliente olhou pra cara dele e falou, tá, vamos assistir o vídeo. Do vídeo, acho que virou um atendimento de 2 horas. O cara desmarcou todos os compromissos dele que ele tinha, que tava apertado, e ele saiu de lá assinando. Ai, que legal. Mas assim, sabe quando é um atendimento que chega e você fala, meu Deus do céu, E agora? não vai dar bom? E aí é ter um jogo de cintura de saber encantar nesse tempo, né? Entendi. Você nem esperava a venda. Nem E esperava. aí, às vezes, eu brinco da montanha-russa, né? E você quer saber esse mais? controle emocional. Você quer saber mais? O corretor não tinha o telefone do cliente. Como assim? O cliente, ele por e-mail, ele conversa por iMessage do iPhone. Tá zoando. Então, você só tem acesso ao e-mail dele e ele não usa WhatsApp com você. Ele usa só SMS. Que quando é Apple, né? Você tem o Deus iMessage do que você céu. consegue fazer por e-mail. Você não precisa ter o número da pessoa. Depois que ele comprou, ele ainda virou pra mim e falou assim... Ele me chamou no WhatsApp, Aham. do nada. Oi, tudo bem? Aqui é o fulano que comprou a unidade X com você e tal. Olha, eu estou te passando aqui, estou te chamando pelo meu número pessoal, mas eu te peço que você não divulgue este número pra ninguém, porque eu não gosto que as pessoas fiquem me ligando e fiquem me importunando, principalmente corretor, que corretor, né, quando pega o número da gente, fica... Ele falou bem assim, não para de encher o saco. Ele falou, mas como você é da Cirela e eu comprei e agora eu preciso tirar algumas dúvidas, então podemos seguir assim? Um pouco querido ele. Eu falei, né? claro, ele comprou, ele podia fazer o que ele quisesse, Com né? certeza. Aí, lógico, chamei o corretor, mostrei o WhatsApp, falei, ó, tá aqui.
Inclusive, se você quiser anotar o número do cliente, o cliente é seu, né? Pode ficar com o número do cliente, mas você sabe já a cartilha que ele passou do não quero ser incomodado, não quero ninguém me ligando. Aí o corretor falou, não, tudo bem, tá, sem problema. Vai tocando com o cliente, então, já que ele quer tratar com você. E a venda aconteceu, e foi bem legal. E Depois, porque eu não esperava. Eu É um achei que ia ser um sentimento de atendimento... venci, né? Nossa. E você, o que aconteceu com você que você não esquece até hoje? Gente, são 10 anos de parceria, é muita coisa. Não, e essa foi minha primeira venda, Vista. foi no Vista, e foi a primeira Qual a metragem? venda que eu fiz, assim, num ticket alto, entendeu? Porque Qual foi o uma valor? venda tipo de 15 milhões. Eu nunca tinha feito uma venda num ticket desse valor, entendeu? Que Então ainda foi minha legal. primeira venda nesse ticket. E aí quando você olha, né, os cheques, né, de comissão, você fala, nossa, eu quero vender só isso agora, daqui pra frente. O resto da minha vida. Pô, você tem uma venda muito legal, inesquecível, mas que não tem nada a ver com a parceria. Posso contar? Pode? Fica à vontade. Depois eu fui supervisora desse produto, que era o Blank Campo Belo. Mas eu peguei um cliente, já era assim, um sábado, sei lá, 8h30 da noite. E eu tava ali de corujão, pra quem faz plantão já sabe. E o cliente chegou, tava uma chuva. E aí ele fez assim, eu era a segunda da vez, e ele falou, um corretor me mandou, eu não sei quem é, vim conhecer, bom, passa pro retorno, e eu fui atender. Então, mostrei tudo. Era, na época, um apartamento de 5 milhões. O que hoje, eu tô te falando, há 16 anos atrás. Nossa, era tipo Como um se de fosse um 15. Vista. É. Nesse naipe. E aí, eu mostrei tudo, fiz não sei o quê. Eu tinha uns 6 meses de Cirela, eu acho. 5 meses, por aí. Fiz tudo. E aí, como ele era um retorno, eu tinha que pegar ficha e cheque na época. Nossa, cheque, Porque gente. poderia aparecer o dono, me pedir o atendimento, e eu ia perder todo o trabalho. E uma chuva, eu lembro que eu saí de lá 9h30 da noite. Fui para a porta do prédio dele para esperar, que também era no Campo Belo, cheque. Ele me deixou na chuva esperando. Depois de uma meia hora eu ligando, a mulher dele pediu para eu subir, porque ela não encontrava o cheque. Ai, meu Deus. Eu subi. Apartamento. Eu subi, ele tava procurando esse cheque, num mau humor, um estresse. E ele tinha uma Schnauzer, uma cachorrinha. Uhum. E eu vi que essa cachorra estava assim, bem debilitada na cama. Na caminha dela. Aí, lembrem que eu sou veterinária de formação. Vamos voltar nesse adendo. Não pode ver um bicho. Olhei pra cachorra e falei, tá tudo bem com ela? Eu vi que era meio filhotona, mas já tem uns 2 anos. Ela falou, ai, não sei, ela tá bem amuada. Ela entrou no cio faz um tempo e tá com uma secreçãozinha, né? Uhum. Aí eu falei, posso dar uma olhada? Pode. Eu falei, desculpa, Imagina eu sou a cliente veterinária olhando de pra cara formação. dela, A falando, cliente "Oi?" falou, essa menina é muito louca. Eu fui, fiz o atendimento, vi que a cachorra tava com piometra, que é uma infecção no útero que mata muito rápido. Caraca. Corrige muito rápido com castração, mas mata. Enquanto ele procurava o cheque, eu avisei ela o que era. Liguei para um amigo que tinha clínica no Campo Belo. Pra atender. Enfiei eles no meu carro. Levei para a clínica. Meu Deus. Essa cachorra operou na hora ali de emergência. E ficou internada, quase morreu. O veterinário falou, olha, se não tivesse sido agora, mais um dia ela tinha morrido, estava infecção generalizada já. Uhum. No meio da clínica, esse cara me entrega o cheque que estava com ele desde o começo. Tá zoando. Não. Eles compraram comigo o Blank, na época, de 251 metros. E eu devo ter feito mais umas 5, 6 vendas para amigos dele, que depois ele me indicou. Inacreditável, cara. E é muito engraçado, né? Tá Uma vendo, coisa... gente? A veterinária até que serviu pra alguma Pra coisa, alguma coisa né? nessa vida. Teve um retorno. Valeu a pena, a comissão Valeu foi a ótima. pena. Mas pra gente ver quantas vezes o cliente também tá cansado. Não tô falando que todo mundo tem que ser veterinário, pelo amor de Deus, não é isso. Mas às vezes é um olhar para uma necessidade. Né? Ele estava tão acostumado a tanto corretor bombardeando e tudo mais, que eu quebrei ele nisso, nessa atenção especial. Entendi. E depois se tornaram bons amigos mesmo. Eles mudaram do Brasil faz uns 3 anos, mas a gente sempre se falou. Quando eles receberam o empreendimento, eles me ligaram para ir lá conhecer e tudo mais. Foi muito legal. E esse atendimento mais humanizado é o que eu, às vezes, acho que falta, sabe? Muito. Na corretagem. Eu vejo que as pessoas, elas estão cada vez mais preocupadas em ser técnica, sabe? Ah, é laje disso, não sei o quê. E assim, às vezes falta o principal. Perguntar pro cara,
Tipo, sobre a vida dele, sobre a rotina dele, onde ele trabalha, onde os filhos estudam, pra você ir fazendo certas conexões, entendeu? Pra mostrar pra ele, tipo assim, não, aqui faz sentido, Eu tô dando risada porque é do lado da escola dos teus filhos. Olha, daqui você vai ter mais qualidade de vida, porque pra você acessar pro teu trabalho, E você aí é uma pega por linha aqui. tênue que o tempo também vai te dando, né? Porque às vezes eu Sim. vejo corretor que é engraçado, parece um... Psicólogo. Não é um inquérito policial. Mas Né? ele Mas o senhor pergunta... trabalha com quem? Sua esposa? E onde seus filhos estudam? E nananã. Tipo, acabou de conhecer o cliente. Entendi. Então, o atendimento é cada vez mais leve. E aí, quando o cliente vai se sentindo à vontade, você vai perguntando, ele vai te falando. Né? E nisso as meninas ajudam muito também. Tem que ter essa Porque sensibilidade. é uma segunda pessoa chegando e às vezes fazendo algumas perguntas, que é um trabalho importantíssimo para o corretor. Entendi. Que é o tomar nota mesmo do que elas estão perguntando. Não, quanto o corretor às vezes me procura e fala assim, Ariela, meu cliente quer um apartamento de 3 dormitórios, 2 vagas, não sei o que e tal. Eu falo, tá, mas que ticket que o seu cliente quer investir? Não sei. Ah, não sei, não perguntei. Como assim você não perguntou pro cliente? Isso é o básico, né? Porque assim, você vai ter 3 dormitórios com 2 vagas, prédio de terceiros, que vai custar, sei lá, 1 milhão, e você vai ter, tipo, altíssimo padrão, com uma assinatura internacional, que 10. vai te custar 10. E ambos têm os mesmos 3 dormitórios, entendeu? E a gente vê que o corretor, ele, tipo, ele pega o básico ali, é muito técnico, sabe? Ele não tenta entender um pouco da vida. Lógico, tem que ter essa sutileza, né, de não parecer um inquérito policial. Mas, assim, isso também pode dar errado. A cliente que eu atendi essa semana, do Golden. Sim. Deu ruim. Não, fui atender uma cliente, né? E entrei com ela num apartamento que era um garden. Um garden maravilhoso, que inclusive a gente vai conversar na saída pro seu cliente, tá? Que ele está pronto. Tem piscina, maravilhoso. 4 Não, é suítes, 4 vagas de É garagem. meu sonho de consumo. Dentro do valor que ela estava pensando em investir, no bairro que ela estava pensando em investir. Tá, sabe, perfeito? Tudo Uhum. encaixava. E ela falou, logo no começo da visita, que ela tinha um cachorro, né? Golden. E aí depois eu perguntei, ai, sério, eu tenho um Golden. Aí o que a corretora pensou aqui, né? A alma de corretora pensou aqui. Cara, que fantástico esse garden para quem tem um Golden. Porque assim, acho que só de área de quintal tinha 150 metros quadrados de área de Tá quintal. sobrando espaço. Mais uma piscina. E não é assim um tanque, entendeu? É uma piscininha legal. Ali deve ter o quê? Uma raia sei lá, de uns 8 metros ali. É uma piscina legal. A hora que eu entrei toda feliz ali para falar pra mulher, olha esse quintal pro seu cachorro. Que maravilhoso. O que ela falou? A mulher abominou. Você tá maluca? Essa piscina aí é a primeira coisa que eu tenho que cobrir. Você não sabe o que é ter um Golden. Porque esse cachorro vai querer Ela ficar tem um pouquinho entrando de toda razão. hora na piscina. Eu já morei em apartamento com piscina e eu tive que tirar a piscina. Isso você entendeu? Entendi. E ali eu tava achando que eu ia arrasar. Tem hora que a gente erra e tá tudo bem. Vamos pedir Entendeu? Com desculpa. Você já toda a errou. sensibilidade de entender. Ah, normal, de- acontece, né? Gente, quem tem um Golden não quer um quintal com piscina pra esse cachorro? Quem falar que nunca errou tá mentindo. Não tem como não errar. Principalmente quem tenta muito. Não, e até porque assim, você lida com o público, né? E aí, depende do outro também, às vezes da energia que o outro tá no dia. Principalmente mulher, vamos combinar, nós somos mulheres. Tem dia que a gente não quer ser agradável. Entendi. E quando mulher não quer ser agradável, já viu sua mulher no dia Esquece. que ela briga com você? Ela tá de pouca conversa. Sai de perto. Então, assim, também tem senhora que ter tava essa assim esse sensibilidade, entendeu? Eu De acho. respirar. E algumas vezes que eu falo, quando eu era coordenadora, eu falava muito pros parceiros, traz o cara pra mesa pra gente bater um papo. É que algumas vezes, nesse primeiro contato, o cliente realmente não vai te passar valor nem nada. Entendi. E algumas vezes, dentro do plantão, a gente vai tirando informações para entender que, às vezes, o projeto A não tem nada a ver para ele, que é o Z. Entendi. Entendeu? Pessoalmente você consegue ter mais E sensibilidade. pessoalmente a gente consegue fazer isso e te ajudar também nisso. Entendi. Porque o WhatsApp, ele é frio, não tem jeito. Por mais que a gente tenta dar um bom argumento, tenta criar uma conexão pelo WhatsApp, e eu só falta eu cantar pelo WhatsApp, cara. Só falta eu cantar uma música falando com o cliente, porque eu tento, de todas as formas possíveis, ser agradável. Eu até mandei pro Ricardinho uns áudios, né? Entrou uns 8 leads do Vista. Eu falei, cara, eu sou um cara legal, cara. Eu tô fazendo o negócio certinho. Eu falei, Ricardo, ouve aqui. Ele falou, cara, tá legal. Eu falei, mano, que negócio é esse? Por que o às cara vezes, não às vai? vezes depende também do cliente. É um outro Às ser vezes é humano o momento do É cara. o momento do cara. E também tem que entender isso, né? Esse cara, por exemplo, aí que tá vindo agora, a primeira vez que eu falei com ele foi 1º de dezembro. O cara nunca me respondeu uma mensagem. Se E era um lead.
É um lead. Se você vê a quantidade de mensagem que eu já mandei pra ele, é fora da casinha. Eu tô falando pra você, eu trabalho igual elefantinho rosa. Incomoda muita gente. Tá. Aí do nada, 11 horas da noite, eu com a minha esposa vendo Netflix, Paulo Brandão é o cara dos containers. Ó, fica de dica Falei, aí. que isso? Você não fala nome de cliente, fica pelo de amor de dica Deus, aí, corta ó, essa pro parte. Não, depois pessoal. eu corto. Não, põe assim, pi, na hora que vai falar o nome do cliente. Não faz isso não. filho. Aí eu fui lá, atendi e falei, pois não, Paulo. Ele falou, pô, Daniel, eu tô acompanhando aqui todos os seus conteúdos só pra te avisar, eu quero isso, isso e isso. Assim. Ó, tal dia de maio, eu tô chegando aí em São Paulo, e aí você me mostra esse projeto aqui. Do nada, cara. Do nada. Aí você vê como é improvável a coisa. Mas o bom vendedor, se a gente for pensar assim, é o cara que é insistente. E aí você tem... É lógico que é a arte da sutileza que é difícil pra caramba, né? Mas essa insistência também que ajuda. Porque hoje o cliente, e muito mais difícil do que na nossa época, é bombardeado demais. Sim. Com certeza. De 1000 anúncios. O cara clica numa coisa, já vem mensagem. Às vezes ele só queria ver a planta. Então, quer dizer, é uma forma diferente hoje. Antigamente, não. Quando o cara clicava ali para falar no chat, por exemplo, eu fui corretora de .com da Cirela por muitos anos. Quando o cara entrava no online, né, que chamava .com, mas é o online, entrava no chat para falar com a gente em 2010, era uma outra coisa. Ele tá falando só com a Mayara. Entendi. Hoje tá falando Ele com a não Mayara, fala, mais ele não 10. clicava no Instagram, falava, que bonito, que bonito, que bonito, e vinham 10 retornos para ele. Entendi. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade de entender que esse cliente está muito impactado. Com certeza. E qual vai ser o diferencial? O que a gente vai falar mais para agradar esse cliente? E a gente precisa entender que muitas vezes o diferencial não é preço. É. Eu acho que é o Exatamente. atendimento. É o atendimento. O Na hora que a gente atendimento. acha que o diferencial é preço, a gente está perdendo muito. Com certeza. Eu tenho parceiro que às vezes chega pra mim e fala assim, Ariela, ó, meu cliente, tudo que ele vê de outro corretor, ele printa, me manda e fala, você tem esse? Você tem esse? Por quê? Porque é o Ganhou o atendimento, cara. ganhou o cara. É uma relação de confiança, Entendeu? né? De Cara. credibilidade. Eu tenho assim com um investidor lá da Argentina. Ele tira print da tela de algum anúncio que ele viu e fala, Daniel, vê isso aqui pra mim. E eu faço questão de atender. Mas não é fácil você construir uma relação dessa. Não, é o vencer na vida como vendedor, tá? A hora que o cliente te retorna isso, cheguei no ápice do atendimento. E é o cara que vai te indicar sempre pros amigos quando for falar de imóvel, em qualquer assunto. O cliente de quarta-feira que eu atendi na quarta, ele veio querer pegar um de 3.800, 276 metros quadrados. Cara, o cara me falou uma coisa na entrada do stand que eu nunca ia imaginar na minha vida aquilo. O cara entrou num anúncio meu do Brooklyn, lá do Senses, em novembro. Novembro. O cara nunca me deu oi. E eu sou um cara elefantinho, eu vou toda semana. Tá. Aí, pela primeira vez, encontrei o cara no stand, quarta-feira agora, antes do feriado. E aí, Marcão, tudo bem? Tudo. Cara, obrigado por estar aqui, é um prazer te conhecer. Ele falou, que isso, Daniel, o prazer é tudo meu, eu gosto pra caramba dos seus vídeos. Eu falei, o quê? Que vídeo? Ele falou, os seus vídeos de produto, porque você não é um corretor chato que fica me enchendo a paciência com um monte de informação. Tudo que eu quero saber de produto, eu fico assistindo nos seus vídeos. No Instagram. O cara nunca falou comigo na vida dele e o cara tava numa familiaridade comigo por causa do Que vídeo. você não tinha. Que nem... Que ele tinha com você e você não tinha com Mas o ele. Instagram é lindo nisso, né, É. hoje. Que É uma negócio ferramenta louco, cara. Isso... que ao mesmo tempo. Mas ela te traz esse acesso ao cliente hoje. E aí é a questão de ser interessante e ser interessado no cliente ao mesmo tempo. Você se tornou interessante para o teu cliente. Eu acho que onde você ganha, tá, um pouco mais de visibilidade é que, sei lá, seus vídeos eles acabam sendo mais espontâneos, mais engraçados. Tá Tipo, leve. não é aquela coisa de, contratei um videomaker, tô aqui, tô filmando um roteirinho, tal, não sei o quê. Você entra, você cata a gente de surpresa, você começa a falar do nada com a gente, bota o celular na nossa cara, bota o celular na cara dos outros, sabe? Tipo, e aí você mostra também um pouco do seu uma lado. autenticidade, uma verdade. De né? não só como corretor, entendeu? Mas, assim, muito dos trabalhos sociais que você faz, etc. E, assim, hoje a rede social, eu acho que ganha, porque, o corretor, por incrível que pareça, né, que é difícil. Eu não faço isso e eu preciso melhorar. Mas, assim, quanto mais você se expõe, quanto mais você mostra o teu dia a dia, a tua vida, a tua realidade,
maior é o engajamento das pessoas com você. Porque muitas vezes eu acho que as pessoas elas não querem saber qual é o apartamento que você está vendendo, qual que é a novidade do momento. Ela tá curiosa para saber da tua vida, tá curiosa para saber tendências de mercado. Mas assim, quando ele for pensar em comprar alguma coisa, ele vai falar, puta, eu vou falar com aquele doido lá daquele Daniel, que fica fazendo aqueles vídeos lá. Você não tem noção Você tá do que aconteceu entendendo? essa semana. E não só isso, você passa uma Três credibilidade lead muito legal. 3 leads do Vista Trabalhos Armani. voluntários, isso tudo é muito bacana. 3 leads do Vista Armani. Os caras têm dinheiro. Eu não vou falar o nome dos caras. Pelo amor de não, Deus. Entrou senão lá ele no botar meu, o pi aqui de entrou novo no meu nosso. status e no meu stories, deu um like nos videozinhos do trabalho social que eu faço. Aí eu assisto o vídeo e falo, o que será que o cara tá pensando vendo esse vídeo meu? Mas Ele tá te avaliando como mas pessoa. ele deu um Como clique, pessoa, cara. O cara tipo, foi lá é e um cara que talvez não vai porque eu me tô te passar a falando, perna. nem tudo é um número. Entendi. Nem tudo são valores. Na verdade, valores de preço. As pessoas, principalmente quando você começa a lidar com um público AAA, você vê que esse cara, ele tá muito interessado nos valores da tua vida, do teu conceito mesmo. Eu acho que eu aprendi muito isso na Cirela, com o seu Eli Horn e com o Efraim. Sim. Quem é o seu Eli Horn? Eu sei que é o dono da Cirela. Você conheceu ele? A gente tem acesso, hoje não tanto, Hoje não tanto, mas é. por questões de saúde, mas a gente sempre teve muito acesso a ele. Sempre teve dentro do escritório e tudo Quem mais. é ele? Ele é um cara incrível, que te ensina que fazer o bem dá retorno, Sim. que faz muito bem, que é um grande filantropo. Eu acho que hoje é um dos maiores Não, do Brasil. hoje acho que o único objetivo de vida dele é a filantropia. Assim, porque a Cirela ela já está muito bem encaminhada na mão dos filhos, né? E acho que hoje o principal foco dele é esse. É fazer com que outros empresários, inclusive, né, tão grandes como uma Cirela, foquem cada vez mais nessa questão de filantropia, de fazer o bem, de caridade, de, né, Esse fazer é o espírito doações. dele. Eu acho que é para isso que ele está vivendo. Sinceramente. Ele ensina muito pra gente, sempre me ensinou muito. Quando eu escutava ele e tudo mais, que é o Quando você olhar- fala escutava, porque ele falava com vocês. às vezes ele vinha Ele em algumas parava, fazia convenções de vendas para falar e tudo mais. E é esse olhar o outro. E um sentimento muito bonito de gratidão. Sim. Eu acho que ele veio pro Brasil sem nada, construiu tudo daqui, aqui com muito aqui. trabalho, com muita honestidade. Tendo Deus como sócio. Tendo Deus como sócio, que ele ele fala. A sempre Ariela deixa. fez algo incrível, que foi ir na casa Eu dele, né? Eu tive a honra de ir na E casa ter dele já. Uma reunião De com bater ele. um papo com ele assim? Ser grandes vendas do Vista, e ela foi convidada para casa dele, então foi muito legal. Que legal. E ele tem um cara. sentimento muito forte de gratidão Uhum. e de retornar isso. Então, ter esse olhar pro outro. E nesse dia ele quis conhecer, não fui só eu, lógico, né? Foi um grupo lá de né, corretores, coordenadores e gerentes que mais tinham vendido. E aí ele fez questão de conhecer, assim, cada um, pedir para cada um falar, se apresentar, que ele queria saber quanto tempo de empresa, sabe? Assim, não simplesmente queria que a gente contasse como tinha sido a venda, né? Qual que tinha sido a sensação, qual que tinha sido a postura do cliente. Que E assim, legal. sabe assim, lógico, né? Falo isso com muito carinho, muito respeito. Mas sabe quando parece que você tá indo na casa da sua avó e do seu avô? E Foi você essa senta sensação ali, que você teve. e aí tá todo mundo assim, super, sabe? Tipo, a esposa dele, né? A dona Suzy. E eu vou pedir pra fazer um pão de queijinho pra vocês, sabe? Assim, em casa de vó, que você chega lá, ela fala, vou fazer um pão de queijinho com um cafezinho pra vocês continuarem o bate-papo. Então, são assim, pessoas cara, não tem preço com isso, poder sabe? aquisitivo absurdo, Mas mas uma humanidade. simplicidade, uma- uma humildade, Exemplo. um brilho no olhar pro que faz, que é de tirar o Não, chapéu. e ele esteve semana passada, né? Mesmo debilitado, Sim. coitado, ele tá bem debilitado agora. Mas mesmo assim, ele faz questão de visitar aos domingos. A Cirela tem, Os- por mais os que é uma empresa de estandes, capital aberto, é o olho do dono, né? É o olho do dono. Então, assim, bonito. mesmo agora, né, que ele não tá tão à frente, assim, da companhia, mas ele faz questão de toda vez que tem um plantão novo, seja Cirela, Living, Vivaz, o que for, ele vai visitar, mesmo ali na cadeira de roda, né, bonitinho. Ele vai, ele faz questão e, assim, não tem como a gente, né? Todo mundo se emociona, né? Quando ele chega no Sim. plantão. Parece uma celebridade. Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer poder, sabe? Tocar, quer Que- poder falar, que é grato, agradecer alguma coisa, sabe? Por ele, que ele fez. É muito incrível. Eu acho que poucas construtoras têm essa relação Com o fundador. tão próxima com o fundador, com os donos, de ouvir. Ele era uma pessoa que sempre entrou nos plantões e perguntava Sim. o que vocês estão achando, o que o cliente está achando, o que o cliente está falando. Então, eu acho que ele sempre trouxe esse toque de humanidade
para um negócio que, teoricamente, é muito frio. É. E quem é a Ariela hoje? Nossa. Você não pode começar pela... Quem Achei que é bom, a mas- Ariela hoje? Ai, olha, Dani, eu acho que depois de tanto tempo de mercado, assim, eu sei que vai ter gente que não vai concordar, né? Mas eu acho que, assim, eu acho que a gente aprende muito na vida, né? Tipo, é muita cabeçada. Então, eu já tive uma fase, assim, muito mais impulsiva na minha vida, sabe? Tipo, passar que nem um furacão por cima de todos os processos. E eu acho que, com o tempo, justamente o que a gente veio falando aqui sobre, sabe, prestar atenção, ser mais sensível ao outro, ser mais sensível, sabe, ao todo que está acontecendo em volta, eu acho que eu tenho um pouco eu consegui aprender um pouco disso, dessa sensibilidade. Então, né, às vezes é um corretor ali que está dando um trabalho a mais e você respira fundo e fala, não vou entrar nessa discussão, não vou brigar, eu vou tentar trazer ele pra mim. E você respira fundo e fala, não é comigo, é com ele. Às vezes ele não tá no dia bom. Então, assim, você vai tentando ser essa pessoa. Algo que num passado, tipo... Ariela era um quer, não quer, pode... Você era entendeu? um furacão, hoje você é a compreensão. Hoje eu tento ser essa pessoa um pouco mais compreensiva com tudo, sabe? E eu acho que, não querendo me gabar, né, chefa? Mas eu acho que, assim, o fato de durante esses 11 anos de Cyrela, também ter passado... E você também fez esse mesmo caminho Sim. que eu, e você vai concordar comigo. Mas, assim, entrei como corretora, fiquei como 7 anos no comercial da Living, Cyrela, né? Lançando projetos, interagindo com vários outros departamentos, desde formulação de preço, compra de terreno, elaboração de projeto. Então, assim, eu acho que tudo isso me trouxe um ganho absurdo hoje para eu poder ir para uma mesa com muita segurança no que eu tô ali falando com o cliente, legal, no que eu cara. tô defendendo, porque assim, eu conheci todo o processo da empresa, né? De Coisa ponta que a ponta. de ponta a ponta, desde compras de terreno, até a formulação de um projeto, até desenvolvimento de campanha, de marketing, de nome, sabe, para lançar alguma coisa e cuidar de todo aquele processo de vendas. E aí eu acho que isso me traz muito mais segurança, inclusive, sabe? Hoje na mesa, assim, quando eu vou conversar com o cliente, eu não fico, tipo, ai, não sei. Não, eu sei. Eu sei o que eu tô falando. Né? Tipo, Você tem um processo muito impecável também, muito limpo. Ela tem um processo então, eu bem acho bacana. que isso me traz mais segurança para tratar com o cliente, seja qual for o perfil desse cliente. Que eu acho que é isso, sabe? Eu acho que quanto mais você entende daquilo, quanto mais... E não tô falando de produto, não, sabe? Chegar ali e falar espessura de laje, pé direito, essas coisas. Mas quando você entende mais desse todo, eu acho que você tem um a mais, sabe? Se você pudesse e a Má se fez o definir mesmo caminho que por eu. uma palavra, qual que seria? Vixe, Maria. Olha, Se definir. não, por uma palavra. Olha, eu acho que não só falando, tá? Eu sei que vai parecer meio clichê, sabe? Mas, assim, não só falando de Cyrela, tá? E de mercado imobiliário como um todo, e vendas e processo. Mas eu acho que eu sou uma pessoa... Ai, como é que é a palavra que eu quero dizer? Não é resiliente, mas eu sou uma pessoa que eu consigo ser mutável de uma forma positiva. Entendi. Entendeu? Então, assim, alguma coisa muda, eu acho que eu ganhei... Você se adapta. Eu tenho essa flexibilidade para Adaptação. conseguir me adaptar muito mais, entendeu? Às situações da Adaptação. vida, entendeu? Então, tipo assim, eu queria, tipo, sei lá, viajar para Paris. Não vou viajar para Paris, eu não vou ficar ferrada da vida reclamando porque eu não vou para Paris. Eu vou para Entendi. Praia Grande, eu vou para Praia Grande com a mesma felicidade, porque o objetivo é o descansar, entendeu? Então, acho que no todo da vida, eu acho que eu tenho essa Adaptação. questão de me adaptar ao cenário atual. E a entendeu? Maiara? Quem que é a Maiara? Vixe. Mera de uma mãe, com muito orgulho, de 2 coisinhas lindas. E 2 pets, que na próxima vida eu quero ser cachorro da manhã. E 2 pets muito bem cuidados. Eles bombam no Instagram quando eu coloco, porque eles fazem massagem, reiki, um monte de coisa. Que eu não faço, mas eles fazem. Mas eu dou muito valor ao que eu tenho hoje na Cyrela, porque eu abro mão de algo muito precioso em casa para estar aqui todos os dias. Entendi. E a gente que tá mais próximo de você, a gente vê isso todo dia. Então, assim, eu me entrego de corpo e alma mesmo. Eu acho que a minha palavra é intensidade. Entendi. Eu transbordo. Então, assim, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu sou muito apaixonada pela Cyrela. Eu sou muito apaixonada pela parceria. E eu sou muito apaixonada pelos meus filhos e a minha família.
E eu abro muito mão deles para algo maior, é claro, no sentido de dar uma boa escola, dar uma boa educação, dar oportunidades. E tento mostrar para eles a mulher forte que a mãe deles é. Entendi. O quanto ela trabalha feliz, não é um peso na minha casa o trabalho. É um motivo de muita alegria. Entendi. Mas eu tento passar isso muito para elas, que assim, a gente abre mão de muita coisa, então vamos fazer valer a pena. Então, estejam lá de coração. Então, eu sempre tive muito entregue. 100%. 100%. Então, quando eu tô ali, eu tô transbordando aquilo. Eu tô indo para vender mesmo. Eu tô indo para fazer a diferença na mesa. Entendi. Para ser feliz. Pra fazer dar certo. Então, para fazer dar certo. Então, eu vejo muitas Até porque vezes... é uma cadeia de felicidades, né? Não é só É a sua isso. felicidade, né? É a felicidade de todo mundo, do cliente Mas que tá eu vejo comprando, do muita corretor. gente assim, ó. Ai, que peso, tô aqui no plantão, não sei o quê. Não, eu tô ali muito feliz. É uma chance de fazer algo incrível pra minha vida e pra vida de muita gente. Entendi. Então, eu tenho essa gratidão e eu tenho essa alegria. Eu acho que... Eu entrei muito menina na Cirela, eu tinha 23 anos. 23 para 24, eu aprendi muito. Foi uma escola de vida. Eu acho, vendas traz isso, né? Esse altos e baixos, é um tapa na cara e não é de luva de pelica de vez em quando. Você aprende a ser resiliente, você aprende a ser organizado, né? Financeiramente, você... Enfim, eu falo que trabalhar no mercado imobiliário te faz, assim, entender de um todo. Né? Que você é psicólogo do cliente, do corretor, você vai fazer o trabalho de consultoria financeira para o cara saber se ele vai tirar o dinheiro. Até curso de finanças eu fiz para poder conversar com esse cliente do investimento, para poder falar de igual para igual, se ele tira o dinheiro dele, se ele não tira o dinheiro dele da aplicação. Então, assim, a gente faz um trabalho absurdo de... Então, eu não sei te dizer se eu sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário, mas eu tenho certeza que eu sou uma apaixonada pela Cirela. Você não estaria aqui eu há descobri... 14 anos, amiga. 16, eu sou apaixonada pela Cirela. Ela até inventou uma palavra chamada cirelense. Ela falou que ela é cirelense. Então, todo mundo fala assim, eu não tenho 16 anos de mercado. Eu tenho 16 anos, eu sou cireliana. Cireliana. Eu sou cireliana, são 16 anos de Cirela. O que me trouxe aqui até essa mesa hoje é uma coisa chamada propósito. O que eu entendo? Eu entendo que existe um mapinha, que é o mapa do tesouro. Eu já encontrei esse mapa do tesouro. E aí eu tento trazer esse tesouro para todo mundo que convive comigo. Eu não teve como não pensar no Ricardo em nenhum momento aqui da mesa, porque ele me encontrou na porta do Vista e ele foi extremamente respeitoso comigo. Ele mostrou muito respeito, ele mostrou admiração. Ele me constrangeu com o tratamento que ele me deu. E a gente teve uma conversa ali bem amigável e eu falei para ele, cara, faz isso pelas meninas. Ele falou, cara, eu não sei fazer. Mas se você quiser fazer por elas, vai para cima. Se você puder fazer, faz. Então, eu trato vocês hoje como se vocês fossem da minha equipe, praticamente. Eu digo isso porque vocês fazem parte de um propósito na minha vida. Sim. Eu creio em propósito. Eu creio que as coisas que unem as pessoas têm uma razão muito maior de ser. Tem algo por detrás de tudo isso que é muito maior daquilo que está acontecendo. Então, para mim, conhecer a Clarice, conhecer o Ricardo, parece que a nossa vida foi fazendo assim, ó. Foi caminhando, tipo, pro mesmo lugar, sabe? E é só o começo, né, Dani? Porque a gente não tá nem um ano juntos. Nem um ano. Então, eu tento fazer da corretagem um propósito de vida. Por isso que eu gravo os vídeos, igual você falou. Ah, você liga a câmera, você faz isso, você faz aquilo, por quê? Não, pode fazer, tá? Comigo, eu me divirto com seus vídeos. Porque eu acredito que existe algo maior do que a venda, existe algo maior do que uma comissão, existe algo que é maior do que tudo isso que está acontecendo. Existe algo maior. Então, quando eu vejo você contar uma experiência com alegria, eu falo assim, será que ela entendeu o valor que isso tem? Quando eu vejo você falar, pô, que vídeo legal, eu falo, será que ela entende o valor que isso tem? Porque tudo isso é a vida. E a vida, ela tá por detrás de todas as coisas. Então, o ser humano que não conseguiu entender o propósito dele, ele tá perdido na vida. O cara que não entendeu a razão da existência dele, ele tá perdido. E eu sei disso porque eu não sou melhor que ninguém, mas eu faço um ótimo trabalho. Eu faço um trabalho excelente. Porque se entrega, se doa. 101%. E eu aprendi a fazer isso em tudo. Se eu tô com a minha esposa, eu tô 101% com a minha esposa. Se eu tô com vocês aqui, eu tô 100%... Isso aqui não existe pra mim. Isso aqui com vocês, isso aqui não existe. Eu não quero saber o que vai acontecer depois daqui. Então, tudo que eu vivo intensamente.
E eu aprendi que a única forma de eu ver o resultado disso é essa entrega. Se você não se entrega 100% daquilo que você faz, você nunca vai se sentir realizado. Você pode ter resultado, mas realização não. E realização é uma parada da alma. A realização é uma coisa que acontece dentro de você, que é o inexplicável. Então é isso que eu estou procurando dentro da Cyrela. É isso que eu estou procurando nas vendas, é isso que eu estou procurando no atendimento aos clientes. Eu estou procurando algo que é maior do que a venda. É maior do que a comissão. Então eu tento expressar isso para quem está comigo e tento trazer as pessoas que estão comigo para esse mundo, para esse universo, para esse nível de mentalidade que eu tenho. Então eu tento fazer de tudo um momento especial. Por isso que eu dou presente para o cliente. Eu fiz um quadro para o comprador do Legacy, da cobertura. Não, para, que até eu já ganhei. Não tinha assinado o quadro, não tinha assinado a venda. A Marileide falou, você é louco? Eu falei, cara, eu acredito. Ela falou, Dani, espera o cara assinar, depois você vai e compra o quadro e faz. Eu falei, cara, eu vou comprar o quadro, eu vou fazer o quadro, porque essa venda é conclusiva. Ela falou, mas que base você tem? Eu falei, a palavra, Gani. O cara falou, é meu. Eu falei, eu acredito no cara. E faltou a Leide aqui, viu? No próximo ela tem que vir. E aí, por que eu dei aquele quadro pra você? Por conta que é uma forma de eu expressar o quanto que eu te respeito, o quanto que eu te considero. Por que eu trouxe aquele presente pra vocês? Porque eu não consigo só com palavra dizer o seguinte, isso aqui é importante pra mim. E vocês aqui, pra mim, tem tanto valor quanto o cliente. Isso aqui não é menos importante. Eu não consigo pensar assim, ó, não vejo a hora de atender um cliente para vender e eu tô aqui com as meninas. Não, cara, vocês têm tanto valor para mim quanto o cliente. Vocês têm tanto valor para mim quanto a minha esposa, quanto a minha mãe, quanto o meu pai, porque eu não consigo fazer acepção de pessoas. Eu acho que no momento que você começa a tratar as pessoas com nível de desigualdade, você é uma pessoa que está sem visão do que é a vida. Sim. Eu acho que é isso que o... Como é que é o nome dele mesmo? O cara da Cyrela? Seu Eli Horn. Eu não decorei o nome dele ainda. Deve ser um cara legal, mas ele enxerga isso aí. Não, eu vou comprar para você o livro dele, Quando tá? ela falou ali do processo ali, que ela falou assim, uma menina tinha um brilho no rosto e me chamou. Aí depois eu entrei, deu certo, aí eu trouxe outra menina e para ter o brilho no rosto da outra menina, não é? Foi uma parada assim. É cíclico, né? Você vai... Uma cadeia. Mas isso não acontece com todo mundo. Existe alguma coisa dentro de vocês que torna vocês especiais. Se você sabe o que é isso, você dá mais. É isso que eu tô tentando dizer. Não é que você é melhor que as outras pessoas. Só que tem gente que tá acessível àquilo que a vida representa, a um propósito de vida. Sim. Tem gente que tá pronta. Por exemplo, você vai ver eu ajudar... Se eu entrar no stand hoje, sei lá, o Rossi, por exemplo, falar assim, Daniel, o que é isso aqui? Eu falo, cara, eu paro pra ajudar o cara. Tipo, eu nem tenho convívio com o cara, porque tá dentro de mim isso. Isso já é do Daniel, já faz parte dele. Você chegar uma corretora lá, sei lá, por exemplo, tem a Rose? Roseli. Nunca falei com ela na minha vida, nem falo. Mas se ela falar assim, Dani, isso, cara, eu gasto minha vida pra falar com a pessoa. Mas não é por causa dela, é por causa de mim. Isso daí já tá dentro de mim. Sim, mas isso acontece muito na parceria também. Acho Demais. que todos os coordenadores, eles têm esse perfil. Então, por exemplo, às vezes eu tô no plantão, chega um corretor lá, não é meu... Eu vou pegar o cara, eu vou explicar todo o projeto, como se ele fosse meu. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele tá lá, coitado. O coordenador dele não tá lá, mas não tá lá porque não quer. Tá lá porque tá trabalhando, tá em outro atendimento, tá em reunião, tá fazendo outra coisa. Se eu tô lá, por que não ajudar? Pô, o cara foi até lá, sabe? Tipo, chega lá e fala, não, vai embora, porque seu coordenador não tá aqui. Não, a gente acolhe, a gente sempre atende e trata como se fosse nosso. Entendi. Às vezes até acontece, nossa, gostei tanto de você, posso trabalhar com você? Não, não você me complica. Vai trabalhar com o seu coordenador. Continua eu tô aqui só pra te dar um suporte hoje. Mas na verdade vocês são um só, né? Uma coisa que traz sucesso pra vocês é isso. Lá na Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Então toda vez que eu vejo um reino ter sucesso, é porque há uma união. A gente vem pra agregar. Vem pra somar, pra dividir. E toda vez que há uma derrota num grupo, numa equipe, tem divisão ali no meio. Todas as vezes que o grupo está sofrendo sequências de derrota, tipo, perde, tá tendo divisão ali no meio. Agora, quando um grupo vence, não é uma pessoa. É o grupo que é unido. É aquela força que faz aquilo acontecer. Tem uma coisa que para mim é muito bonito com elas, né? É o quanto elas vestem a camisa. Então, se eu tiver que chegar... às 5, a gente precisa resolver aquele projeto, ou a gente...
elas vão arregaçar as mangas e vão pra cima, e vão de corpo e alma, e vão se entregar naquilo, e vão sentar comigo, a gente vai desenhar o trabalho, e vai fazer, vai errar, vai acertar os ponteiros. Mas o que eu quero te dizer é, às vezes, 90% das vezes dá muito certo, e claro que tem vezes que vai dar errado, e é normal. Mas o resultado em si não me preocupa tanto. Uhum. O que me preocupa é o quanto elas vestem a camisa para aquilo acontecer. Entendi. E a venda também ela é muito engraçada, porque às vezes você joga energia numa coisa e você colhe em outra. Entendi. Então, muitas vezes você faz trabalho para um produto, vai, você vai colher de outro Sim. aqui. Mas a energia tá tão fluindo, a coisa tá tão indo, que acontece. E hoje isso existe entre vocês, né? Sim. Essa harmonia de comunicação, de união, de força. Tanto que você sabe como é a nossa vida, né? O Dani, ele começou comigo. Sim. E aí, por um dia que eu tava com vários Olha lá clientes ela. ao mesmo tempo, eu falei... Clarice, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar. Você pode ajudar esse parceiro, que ele vai ter visita no mesmo horário? Aí ele se encantou pela Clarice, mas tudo bem, eu tenho... Não tem, isso já tá Não superado, tá? Eu vou contar, eu vou abrir meu coração. Não, aí, eu fiz deixa eu uma terminar. mesa com um promotor de justiça com ela. Comigo? No dia que eu fiz, com Comigo aquele ou com a alemão e a Clarice? loira. Foi a primeira mesa minha da Cirela. Foi com você. Com um promotor de justiça de São Paulo, que ele tinha uma esposa loira lá no The Palace. Tá. Aí você fez ali um trabalho excelente. Fez um trabalho excelente, não houve falha nenhuma no seu trabalho. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, ela poderia ter dado mais desconto. Que é o monstrinho do parceiro. Primeira mesa. Primeiro cliente Primeiro de alto padrão. atendimento juntos. Primeiro atendimento junto. Na minha cabeça eu pensei, poxa, poderia ter facilitado, tá entendendo? Então foi tudo novo. Inclusive eu fui até pra cima lá do cara, lá na hora na mesa, que o cara falou, olha aqui, você fez esse fluxo aqui, ó, tá faltando 60 mil. E eu falei... Lembrei desse cara. não Aí ele acredito. falava, não, mas e esse fluxo aqui? Aí eu olhava o fluxo e falava, mas Daniel, de onde você tirou esse fluxo? E aí ele olhou e, ai, esqueci de colocar tal parceiro. Aí o que eu fiz pra virar o jogo? Bati a caneta na mesa e falei assim, ó, tá aqui, ó, o fluxo que você colocar eu aprovo. Aí a Ariela ficou azul, verde e rosa. E falou, Eu ele é falei, como louco, assim, cara, gente? aprova, ele é maluco. Aí essa experiência... Jesus. Aí essa experiência com ela, a primeira, foi um combate, não com ela. Foi uma experiência de guerra, de combate ali. Aí Entre todos, né? O cliente que tava te pressionando que você tinha passado o fluxo errado, você falando que ia honrar o fluxo, e eu ali no meio falando, isso não honra. Foi uma angústia aquilo dali. E eu nunca tinha vivido isso antes. Aí na segunda com a Clarice, eu vendi rápido. Entendeu? Pegou Então a experiência com a Clarice foi assim, poxa, com ela é tudo fácil. E com ela eu falei, nossa, que guerra, cara. Com ela foi uma guerra, mano. Aí depois, com o tempo de convívio, eu entendi que ela é uma excelente profissional e que eu era imaturo. Que nem tudo é assim, nem tudo é desconto, nem tudo... Mas pra você entender, sem ninguém te ensinar, é só Não, é difícil. no choque, cara. Só apanhando, só tomando na cara. Então eu aprendi assim. E eu creio E que... isso demonstra também o quanto você tem de maturidade, tá? Porque assim, você poderia ter sido um corretor que poderia ter chegado e ter falado assim, nossa, não trabalho mais com ela. Não. Como Não trabalho acontece mais às Cirela, vezes. Não trabalho é. mais Cirela, não trabalho mais com ela não... E não, com o tempo a gente conseguiu, né, com o tempo ao tempo, se Desenvolver. conhecendo, né, de troca de experiências, de atendimento de cliente, etc. E foi vendo que... Acho que eu vou fazer um trabalho com elas, tipo PM. O que você acha? Eu vou botar as webcam, aquelas câmeras aqui no corpo. É uma boa O ideia. parceiro vê a aprovação, quando elas correm, Cê brigam, sabe quando que elas tem- brigam comigo pra aprovar Você proposta. sabe que tem um óculos de câmera, né? Tem, a gente tem Ele em casa. grava até 3 horas direto, se eu É não me muito engano. legal. É muito louco. Manda um desse no stand uma vez, É assim, muito. ó. Só Vou pra... pôr pra vocês verem o quanto elas brigam comigo pra aprovar proposta, o quanto eu apanho delas. Vocês gostaram da experiência aqui? Não, muito bom. Ó, nós ficamos 1 Quase hora e... 1 hora e Quase 20. 1 hora e 20. Meu primeiro podcast, ó, tô emocionada. Vocês vão gostar, sabe do que depois? Dos cortes. Eu vou fazer todos os cortes de vocês com muito carinho. E o que eu espero que aconteça com os cortes? Eu espero que esses cortes amanhã levem quem você é pra dentro da rede social. E parem de olhar pra vocês com os monstrinhos que eu tinha na cabeça, tipo... Não, mas agora... Cara, agora ela eu sei... poderia dar um desconto. Caramba, não tá me ajudando. Por que não Pô, me eu atende? liguei e ela não me atendeu. Não, eu achava às vezes que ela era meia mala. Eu falei, cara, que diabo. Ela é um pouco mala, isso, mas cara? fica tranquilo. Você ela é chama mala a menina com amor. não atende. Meu, chamei de manhã, chamei à tarde, chamei à noite, não atende. Aí um dia,
Um dia, como eu não gosto de ter meu coração sujo, eu falei, ô Deus, me ajuda a entender a Ariela, assim, eu devo ter alguma coisa que eu não tô entendendo, me ajuda. Aí eu entro no stand e ela fala assim, Dani, eu tenho 3.000 cadastros de imob. Olha aqui as mensagens. Corretores. E tudo que eu faço, eu me entrego 100%. Então, se eu tiver com você, eu tô com você. Se eu não tô com você, eu tenho outras pessoas para atender. Naquela hora, eu falei assim, ela não é ruim. Ela não tem braço para trabalhar. Nossa, pelo amor de Deus. Eu falei, ela não tem braço. Não, ela não tem braço. Como é que você vai atender um monte? Não tem como. Mas isso é todo mundo, tá? Mas Todos até os entender é. isso, meu, isso demora. Com certeza tem uns caras que não gostam de você, que pensa como eu penso, porque não te entende. Sim. Então eu acho que... Mas ele aprendeu, porque tem vezes que ele me liga agora, né, Dani? Quando ele fala, ele me pergunta, tá com tempo? Pode falar? Eu falo, posso, Dani. E se ela não E já atendeu, eu ficamos entendo. uma hora no telefone também. É. E se ela não atendeu, eu entendo hoje. Não, hoje e assim, eu entendo. tem mesa que, por exemplo, tem mesa que eu sinto que dá pra pegar um celular e falar, tô com um cliente na mesa. Tem mesa que Mas não tem dá. mesa com cliente, principalmente quando você tá falando de altíssimo padrão, que Não o cara dá. se ofende. É difícil. É nítido. Porque parece que você não tá ali de corpo presente. De Você corpo tá prestando atenção no presente. seu celular e que você tá o tempo todo ali de olho no celular e você não tá dando a atenção e importância Entendi. pro Eu já vi negócio. cliente ir embora da mesa porque o coitor não saía do celular. É. E ele fazia assim, ó, entendi que você tá super ocupado. Tá Depois eu zoando. volto. Não, e eu assim, não, mas eu tô aqui. Eu tô disponível, pelo amor de Deus. Mas Saí da mesa. saiu da mesa. E o coitor aqui, ó, tic, 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 nem olhava. Eu falando com o cliente, ele assim, ó. Então, a gente tá muito preso ao celular, né? Só que é uma linha muito tênue hoje que a gente tem que Entendi. entender isso. Porque ao mesmo tempo que a agilidade, Quer e eu ser rápido. entendo, a gente tem que entender que tem pessoas por trás disso também. E algumas vezes o cliente quer o olho no olho. Entendi. Ele quer que você também veja que ele importa. Entendi. Ó, pra você ter uma ideia, ontem, na reunião dela, tinha um corretor que ele ficou me ligando a reunião inteira. Eu tirei o celular da mão dela. Aí eu tava assim, aí eu falei, Brava deixa eu só mesmo, eu tava brava. responder. Eu falei, deixa eu só responder pra ele que eu estou em reunião Reunião e que eu não dela, posso falar. ela com você A hora sim. que eu catei o celular, que eu comecei a digitar, ela fez assim na minha mão, é reunião. Eu falei, tá resolvido. Parou. Eu falei, o corretor vai esperar. Porque é uma reunião, não é várias, né? Eu tenho reunião com elas de segunda-feira. E acabou. Em que eu faço com menos de 1 hora. Entendi. Só que algumas vezes o corretor quer falar, eu entendo, mas também é importante pra gente, pra aquele desmembramento. Pra poder decidir a semana. Pra poder decidir. Entendi, cara. Então é isso. Então, se você não souber entender o próximo, esquece. Se você não se colocar no lugar da pessoa... É um mundo hoje tão rápido, tão tecnológico, que a gente se esquece de se colocar no lugar dos outros. E a gente se esquece também que pessoas precisam de pessoas. E algumas vezes você tá no olho, não É dá pra você diferente. ficar no celular. Entendi. Eu já entendi uma coisa. O sucesso que eu vou ter não depende da minha velocidade de trabalho. Depende de eu entender o que tem que ser feito. Por isso que eu valorizo reunião. Toda reunião que eu participo, quando eu estou com alguém que tem mais experiência que eu fico ouvindo. Você viu que o tempo todo aqui eu mais ouvi. Por exemplo, você falou uma coisa aqui na mesa que me fez entender quantas vendas eu perdi. O tal do SMS, da mensagem, do e-mail. Cara, eu não mexo em caixa de e-mail. Aí você falou na mesa, eu falei, cara, quantas vendas eu não devo ter perdido por causa dessa porcaria de e-mail, cara. Porque eu tô tão zap 24 horas, que quando entra um lead e bota o e-mail, eu falo, não vou nem chamar. E o cliente, às vezes, ele tá te testando. Não chamo, cara. Ele tá Não te Você chamo. testando. entendeu? Esse cara Eu ele não chamo. não quis dar o telefone Eu dele falo, pra mim. Will, manda pra mim o zap desse cara. Daniel, o cara não deixou. O Will é o gestor de tráfego nosso. Falei, cara, manda o zap do cara. O cara não deixou, cara. Ah, mano, então já era, velho. Então, às vezes, a gente acha que o cara não tem interesse. Não é isso, ele tá te testando. E aí, Ele depois só que não quer você... ser incomodado. Depois Ele que quer você esse primeiro expôs- contato, primeiro para depois poder abrir essa porta. Entendi. Eu espero que haja uma reversão da pessoa de vocês com os parceiros, que vocês consigam vender mais depois de hoje. Sei que vocês já vendem muito bem. Sei que a venda não é um problema, mas eu acredito que nos próximos... Mas vender mais a gente sempre quer. Não, Ah, é. com certeza. Mas eu acredito que a maneira que você vai se posicionando no mercado nos próximos 10 anos vai fazer uma diferença. Com certeza. Eu acredito que hoje a vida de vocês vai dar um giro. Eu digo isso por quê? Porque eu entrei no Instagram da Ariela e eu vi lá o corte de podcast que você tinha feito. Eu falei, cara, se ela gostou desse cortezinho que ela fez, o trabalho que eu vou fazer para ela vai ficar apaixonada. Por que não? Porque eu descobri o caminho. Eu não faço isso na minha vida profissional. Mas na minha vida pessoal, no propósito de vida que eu tenho na minha vida pessoal, a gente tem quase 100 mil seguidores lá, eu não paguei um centavo.
Eu sei o que tem que ser feito para viralizar no Instagram. Eu sei que tipo de conteúdo vai dar engajamento. Eu sei disso porque o meu Instagram todo dia bomba de seguidores. Só que eu sou tipo o Super-Homem e o Clark Kent. Como corretor de imóveis, eu sou o Clark Kent e poucas pessoas conhecem a minha identidade de Super-Homem. Mas na vida de Super-Homem, eu sei o que tem que ser feito para salvar a humanidade. Então eu estou tentando pegar essa receita do bolo daqui e estou tentando aplicar aqui. Estou tentando fazer isso dar certo aqui. E se eu fizer isso só por mim, é muito pouco. Não faz sentido. Eu acredito que a maneira mais rápida de você ter sucesso é você lutar pelo sucesso dos outros. Sim. Se você quer crescer, luta pelas pessoas que estão do seu lado. É isso aí. O motivo de muita gente não crescer é porque o cara só olha para cá. É isso aí. O cara que cresce, você pode ter certeza que o cara olha pro lado. O cara faz assim, ó, deixa eu ver. Todo mundo que tem sucesso fez isso aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver. Aí ele tenta Sim. trazer junto. Esse é o segredo que eu trago comigo. Então, eu não sou melhor que vocês na corretagem, mas naquilo que eu sei fazer, eu vou tentar alavancar vocês. Agradecida, vocês são muito ruins. Vambora. Fechou? Então é isso, Dani. Muito obrigada, foi uma honra. Que isso, Obrigada prazer é pelo todo convite. meu. Foi divertido, né? Vocês vão gostar do próximo. O Aí. próximo tem mais. Já estamos contratada pro próximo. Gostei, amiga. gostei. Passamos no teste. Ufa. Ó, mas esse aqui era o piloto, tá? Então o próximo cachê tem que ser um pouquinho maior, tá, Não, Dani? para de graça. Vamos lá, fechou com um e-mail. Corta aqui, Jussara, ó. Tem mais um e-mail pra mim ainda.